Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Papo Lúdico. Neste quadro a gente escolhe um tema, seleciona 12 jogos e vai classificar eles com muita discussão. 3 coisas importantes para você saber. Todo mundo sabe quais são os jogos, mas ninguém sabe onde cada um classificou. Então a treta de parquinho tá liberada. A gente tenta escolher jogos que a maioria já jogou, mas nem sempre vai ser possível. Então sim, vai ter review de review. Mais ou menos. O foco aqui não é analisar profundamente os jogos, sim trazer percepções dentro dessa brincadeira de classificação. Pode ter certeza que todo mundo estudou os jogos e a gente vai informar ao longo do episódio quem jogou ou não. Por fim, isso aqui é uma grande brincadeira, não existe jogo ruim, existe jogo que não é pro gosto de um jogador, mas pode ser o favorito de outro. As opiniões podem mudar, inclusive, de um episódio para outro. Meu nome é Davi e eu estou aqui hoje com o Douglas. Fala, Douglas. Fala, Davi. Fala, pessoal. Beleza? Com o Bruno. E aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E com o Jonathan. Beleza, Jonathan? E aí, pessoal, tudo certo? Antes da gente falar o nosso tema, falar um pouquinho dos nossos parceiros. O Além do Muro está voltando ainda maior. Pela primeira vez serão 2 dias de evento, nos dias 11 e 12 de outubro de 2025, no Pátio Sica Shopping, em Jundiaí. Serão 16 horas de jogatina para todos os públicos. Os ingressos estão disponíveis no Meeple Starter. A gente deixou na nossa bio um link. Você acessando, você compra um ingresso e ganha outro. Nos encontramos por lá. E o evento do Quintal dos Jogos. Está chegando aí a sua 11ª edição. Então a 10ª edição foi aí um grande sucesso. Estivemos lá há algumas semanas. E no dia 15 de novembro teremos mais uma edição da Jogatina do Quintal em São Bernardo. Então no nosso link você também tem acesso para a página do Quintal dos Jogos e em breve terá as informações de como adquirir o seu ingresso. Também nos veremos por lá. O nosso tema de hoje serão jogos tipo xadrez. Por trás de mover peças em um tabuleiro, existe uma história milenar sobre como o ser humano transformou o pensar em jogo. Desde a antiguidade, civilizações criaram desafios abstratos que iam muito além do lazer. Nos primeiros registros arqueológicos, a gente tem o jogo real de Ur na Mesopotâmia, tabuleiros de mancada espalhados pela África, o Go na China, o Shogi no Japão, na Europa, o Renefalat, acho que é assim que se fala, sei lá, dos vikings, nas Américas o Patoli, entre os maias e os astecas, e tantos outros jogos que refletem não apenas estratégia, mas também diferentes visões de mundo, seja para treinar a mente, a guerra, representar a cultura, a sociedade ou até se conectar com os deuses. Mas entre todos esses jogos foi o xadrez, nascido na Índia como chaturanga, o que se consolidou como uma grande referência global. Talvez isso se deva à sua profundidade estratégica praticamente inesgotável, aliada à simplicidade nos componentes e regras centrais, e ao apoio cultural da adoção pelas cortes medievais europeias, ao uso como metáfora em literatura, filosofia e política. Assim atravessou fronteiras e séculos, tornando-se não apenas um jogo, mas um símbolo universal do duelo intelectual em 64 casas, onde cada jogada é ao mesmo tempo cálculo e imaginação. Ainda hoje, o xadrez continua vivo, não apenas em torneios e estudos, mas também como teste de algoritmos de inteligência artificial e na cultura pop e representações como o xadrez bruxo do Harry Potter, o 3D do Star Trek ou The Jark em Star Wars. Ele também é ampla inspiração para outros jogos fora da ficção, seja de variações direta, como o xadrez hexagonal, o xadrez 90 graus, ou em jogos que buscam inspiração em sua lógica e estrutura. E hoje vamos falar justamente desse tipo de xadrez, variantes indiretas, por assim dizer. Jogos caracterizados por sua densidade estratégica, pelo efeito de cada decisão, gerando uma sensação constante de antecipação e montagem de estratégias que respondem diretamente ao outro, mesmo quando não são diretamente para 2 jogadores. O que atrai nesse tipo de jogo é justamente o desafio cognitivo do duelo constante, diferente de outros jogos abstratos que enfatizam resolução de puzzles, colocação espacial ou exploração de padrões. Os jogos tipo xadrez exigem uma antecipação, previsão das ações do oponente e avaliação de consequências, criando um confronto intelectual puro em que a habilidade do jogador é a variável determinante. E aí o Douglas vai trazer um pouquinho das regras que vão nortear a esse nosso embate. Fala aí, Douglas. Queria, antes de trazer as regras, eu recebi a mensagem de um ouvinte aqui que pediu para você repetir o nome do xadrez dos vikings pra gente. Não vai rolar não. Não vai rolar. Acho que eu devia ter procurado no Google como pronunciava antes de passar a vergonha aqui, mas vamos só seguir a vida, né? Que nome difícil mesmo. Vou elucidar aqui. Nós vamos passar jogo a jogo e colocar em uma de 4 classificações, que são elas: puta jogo, se chamar eu jogo, pelo menos não é war e deixa mofar. Só que temos um limitador, cada categoria contará com 3 jogos. Nós vamos classificar por maioria. Como estamos em 4, se 3 quiserem uma categoria, o voto vencido aceita. Se não, vamos debater até chegar nisso. E vale convencer pela lógica, mas também vale negociar o voto futuro ou até mesmo ameaçar. E a classificação pode mudar ao longo do episódio. O que vale é a classificação final, porque às vezes colocamos um jogo em uma categoria e depois vemos que ela está cheia. Apesar de alguns jogos dessa lista serem para mais jogadores, para comparação de critérios, todos focaremos na avaliação de experiência 1 contra 1.
Os jogos que avaliaremos hoje serão Bup, Onitama, Hive, Blocos, Tashkalar, Quarto, Santorini, Taolong, That Time You Killed Me, Stratego, Abalone e The Duke Lord's Legacy. Gastei todo o meu inglês para falar alguns jogos aqui hoje. É importante a gente reforçar que a gente não pegou jogos antigos como Go, como Shogi. A ideia aqui era trazer esses tipos de xadrez mais modernos e não esses jogos que também são centenários. Bom, antes da gente começar a nossa classificação, aquela nossa indicação aí padrão para aquecer os motores aí de todo mundo. Bruno, qual foi a sua indicação de algo aí relacionado ao tema do xadrez? É um jogo, esse jogo tem na Steam para computador, ele chama Shotgun King, o checkmate final. Basicamente a gente tem o time das peças brancas do xadrez contra o rei das peças pretas, só que o rei das peças pretas achou uma arma e ele tá sozinho contra todas as peças brancas. Então o rei se move e dispara contra as peças brancas. É um roguelike que você ganha poderzinhos. E o objetivo é de derrotar todas as peças brancas ali e seguir pra próxima fase. Sua, Jonathan, qual foi a sua indicação aí do tipo xadrez? Minha indicação do tipo xadrez, na verdade, eu trago um filme que ele leva o nome de xadrez. O nome do filme é Checkmate. É um filme antigo, de quase 20 anos aí. Eu tô indicando ele porque eu nunca ouvi ninguém falar desse filme. Eu conheço esse filme, eu assisti ele no cinema na época, eu gostei bastante desse filme, já assisti umas outras 2, 3 vezes também. Então é um filme que eu acho muito bom. Ele é um filme que retrata a história de um cara, que ele tem a identidade dele ali confundida com a outra pessoa, no meio dois clãs ali, duas máfias ali rivais, né? Não são nem clãs, né? São duas máfias rivais. Esse filme, ele tem nomes de peso, ele tem um elenco bem famoso, tem o Morgan Freeman, tem o Ben Kingsley, tem o Bruce Willis, tem a Lucy Liu, também tem aquele Stanley Tucci. Eu lembro que eu assisti no cinema há muito tempo atrás, muitos anos mesmo, mas é um filme muito bom, recomendo. E você, Douglas? Bom, pessoal, a minha indicação também é um filme. E puta que pariu, que filme sensacional. Ele se chama Rainha de Katoe. O filme conta a história de uma personagem chamada Fiona, que é uma jovem da periferia de Uganda, que não pôde frequentar a escola, pois tinha que trabalhar desde criança para ajudar a mãe, no centro da família e tal. Daí a gente acompanha as dificuldades que ela enfrenta, imagina que não vai ter muito futuro, nem para ela, nem para os irmãos. Até que, através de um projeto comunitário, ela conhece o xadrez e descobre sua aptidão para o jogo. Tendo uma evolução rápida no aprendizado e nível de estratégia, a gente percebe que ela tem potencial para desenvolver ali um diamante bruto, né? Vai precisar ser lapidado. E aí, através do xadrez, ela começa a ter uma esperança de uma vida melhor. Eu não vou me aprofundar muito mais no roteiro, para que as pessoas que venham assistir a indicação possam se emocionar tanto quanto eu me emocionei. História real, como eu disse, é bem emocionante, tipo, os olhos deram uma suadinha aí durante várias partes do filme. Ele traz um ponto que a gente de vez em quando discute em jogatinas ou em eventos, que é como é legal, né, como seria bacana se existissem mais projetos que introduzissem board game nas escolas ou em espaços públicos como bibliotecas e fábricas de cultura, para que a habilidade dessas pessoas, ou mesmo um pouco de dignidade, né, fosse apresentada para essas pessoas mais carentes. O filme é de 2016, está disponível no Disney Plus. Rainha de Katoe, é Kekatwe. Posso fazer um adendo? O filme que eu indiquei, ele também tá na Amazon Prime. Bom, a minha indicação também é para sentar aí no sofá e ligar a TV, mas é uma série já bem conhecida, então não é uma indicação obscura, pelo contrário, foi bastante hypadinha há um tempo, que é o Gambito da Rainha. Então, para mim, acho que uma das maiores representações de xadrez que existem nas mídias aí atualmente. São 7 episódios, né? Tem uma temporada. Anya Taylor-Joy representa ali a Beth Harmon, que é uma menina superdotada, uma órfã superdotada, e ela vai se descobrindo ali dentro do xadrez, mas mais do que só o jogo, tem uma questão ali de autoaceitação, de autoconhecimento, também mostra um pouco de vícios ali que ela tem tranquilizantes, então passa por uma série de pontos ali dramáticos a série, e é uma série muito legal, excepcional, já tá finalizada para quem se preocupa também em começar uma
série só quando ela encerra. E eu daria destaque especialmente, não só aos torneios de xadrez, que é bem legal você ver, ela enfrentando às vezes múltiplos jogadores ao mesmo tempo, mas quando ela começa a pensar nas jogadas, ela tá deitada e começa a pensar nas jogadas, ela olha pro teto e ela visualiza e aparecem as animações na cabeça dela, né, como se fosse na cabeça dela, das peças se movendo. Então é muito legal ver como o cérebro dela funciona pro xadrez, isso vai sendo demonstrado também na série. Ótima representação também. Então fica aí a recomendação, está na Netflix. Vamos seguir então aqui para nossa classificação. Como o Douglas falou, a gente vai classificar aí, né, esses jogos em 4 categorias. E a ideia aqui é que a discussão role solta, com menos estratégia do que um xadrez e com certeza mais bagunça. Vamos começar pelo BUP. Jonathan, traz a ficha aí do BUP pra gente. É um jogo com a função com a mecânica de empurrar, construção a partir de modelo e movimento em grade. É um jogo ali com tema de gatinhos, que eles estão subindo na coxa da cama, mas à medida que um gatinho pula na coxa, ele faz uma reação em cadeia com os gatinhos próximo dele e vai fazendo com que os gatinhos pulem uns quadradinhos à frente para uma direção específica, até que você consiga tirar eles do tabuleiro. Aqui a gente tem uma nova informação dessas fichas, que é a condição de vitória. Aqui ele tem, no caso do BUP, é alinhar 3 peças de gatos grandes. Porque em determinado momento do jogo você vai trocar os gatos pequenos por gatos grandes, e aí quando você fizer ali uma peça de 3 gatos grandes seguidos ali numa ordem octagonal ou então diagonal, você consegue ganhar o jogo. O ano de publicação é 2022, ele é para 2 jogadores, então ele é um joguinho de 2, mas é muito comum, né, para xadrez, e já foi lançado aqui no Brasil. E aí, como o Jonathan trouxe, a gente vai trazer essa questão da condição de vitória nesse episódio. A gente sempre vai alinhando, né, alguma informação adicional que contribua com o tema. E pensando que a gente está comparando diretamente com o xadrez, é legal a gente trazer qual que é a condição de vitória para quem não conhece o jogo. Então, bom, pessoal, como o Jonathan já antecipou, né, a mecânica, a forma de jogar o BUP, só adicionar, eu joguei ele só no BGA, e no tutorial do BGA também diz que se você colocar as 8 peças no tabuleiro ao mesmo tempo, você ganha o jogo. Então, só trazer essa informação a mais. Mas o próprio tutorial diz que é muito difícil fazer isso, porque quando um gatinho entra na colcha, ele faz o BUP, né, empurra os outros gatinhos, e aí algumas peças acabam saindo, o gatinho acaba caindo da coxa e as peças acabam saindo do tabuleiro. Bom, mas o que é bacana no jogo é que você tem que se programar para alinhar os gatinhos. Na verdade, você tem que alinhar primeiro os 3 gatinhos para fazer os gatinhos virarem gato, que é uma peça mais forte, e depois alinhar, né, os 3 gatos no tabuleiro. E esses gatos não são empurrados por gatinhos, né, então por isso que são peças mais fortes, para você conseguir ganhar o jogo. Quando eu vi o vídeo, ele pareceu até meio bobo, na verdade. Mas aí depois que eu joguei no BGA e levei 3 sovas, nossa, aí eu falei, pô, realmente você tem que pensar algumas jogadas na frente, tem que fazer uma estratégia bacana para favorecer não só a posição onde você vai colocar o gato, ou os gatinhos também, mas para onde vão ser empurradas as suas peças ou as peças do adversário, para que com isso você consiga fazer o alinhamento, né? Então, resumindo, assim, o jogo me enganou de forma positiva, ele me surpreendeu, eu achei que ele não seria tão legal. Hoje eu não teria na coleção, porque eu acho que tem alguns jogos tipo xadrez melhores, inclusive na coleção coletiva também, mas para quem tá procurando um jogo bom, barato, rápido e fofinho, vale a pena dar uma olhada. Felizmente, pela concorrência que hoje está bem acirrada, ele ficou pelo menos na War, mas um pouco injusto também. Queria também já reforçar essa concorrência. Para mim, com certeza, a lista mais difícil que a gente já fez. Dos 12 jogos, eu diria que não tem nenhum que eu não gosto. Teve um jogo que eu não joguei, e mesmo esse que eu não joguei, olhando os vídeos, me pareceu bastante interessante. Todos os outros 11 eu joguei e eu gosto. Inclusive eu tenho 6 na coleção. Eu sou um grande fã de tipo xadrez. Assim, acho que depois de euros pesados, né, como já falei em algumas oportunidades, alguns episódios, são o meu estilo favorito. O segundo estilo que eu mais gosto são os abstratos, e dentro dos abstratos ainda, se você olhar, o que eu mais gosto são os abstratos tipo xadrez. Então realmente
é uma paixão muito grande pra mim, foi bem difícil fazer essa lista, mudei umas 5, 6 vezes pra conseguir chegar aí na lista mais ou menos final, talvez eu mude ainda no meio do episódio, mas vamos lá, falando do Boop, também me enganou, quando eu vi o vídeo também achei que ele parecia bobinho, aí depois joguei também no BGA, primeira partida eu achei ele bobo ainda, sei lá, eu ganhei a primeira partida, mas acho que por erro do adversário, acho que eram 2 pessoas que estavam na primeira partida, então meio perdidos ali, e ainda me pareceu bobo, eu joguei umas 2, 3 partidas, e aí eu comecei a entender um pouquinho da malícia dele, aí eu comecei a jogar com alguns jogadores também que já tinham jogado um pouco mais, e não é bobo realmente. Ainda assim, ele é mais simples, e como você falou, Douglas, pra mim, ele comparativamente com outros jogos tipo xadrez, não é dos melhores, mas é um jogo gostosinho, é um jogo bom, é um jogo muito fofinho, essa temática de gatos em colcha, assim como Cálico, né, acho que é uma temática muito legal, muito bonitinha, e pra mim ele ficou no Deixa Mofar, mas já reforçando que os 3 que eu deixei no Deixa Mofar, os 3 que eu deixei no pelo menos no El War, todos estariam no Se Me Chamar Eu Jogo, e Se Me Chamar Eu Jogo estariam no Puta Jogo, assim, então realmente foi uma lista bem complicada de montar. Não joguei esse jogo, mas eu vi o vídeo do jogo. E realmente, ele, pela temática dele, assim, até o jeito que você vai ver a explicação parece que é tão simples que chega a ser bobo o jogo. Mas eu gostei, eu achei bem legal o jogo, gostaria de jogar assim, e dá pra ver que ele tem um nível de estratégia ali, talvez não tão alto como outros jogos, mas ele tem uma certa estratégia ali, você queima um pouquinho ali a cabeça pra conseguir fazer o jogo. Por falta de opção de outros jogos que eu acabei colocando no Se Chamar o Jogo, ele iria pro Se Chamar o Jogo, mas por falta de opção eu acabei colocando ele também no Pelo Menos Não É War. Quando eu vi ele, eu tava com receio de ser mais um jogo que tava ali pela temática, né? Temática de gatinho, uma coisa popular. Às vezes o pessoal vai lá, faz uma coisa assim num tema que as pessoas gostam, só por fazer, e acaba não sendo um jogo bom. Que não é o caso do Boop, pelo que eu vi dele. Ele parece ter um grau de complexidade legal, bastante, pra manter o jogador assim. Eu coloquei ele em Pelo Menos Não É War. 3 Pelo Menos Não É War já está definido. Eu ia até falar que ele é um dos jogos dessa lista que talvez sejam mais tranquilos para pessoas novas, de hobby ali, mas é importante reforçar que todos os jogos tipo xadrez, eles têm uma curva de aprendizado ali maior ou menor, né, indiferente nesse sentido, só que quando você pega um jogador que já conhece um jogador que não conhece, existe uma discrepância grande, né, porque o abstrato tipo xadrez, você tem muitas vezes um duelo ali, você tem uma questão de domínio, informações que tem pouca aleatoriedade, então vai acabar gerando ali um nível de distância que pode frustrar eventualmente um jogador que não joga ainda e um jogador que joga, então fica essa ressalva aí para todos os jogos da lista, mas que dessa lista toda, o Boop talvez seja um dos mais tranquilos aí para início. O que você acha, Douglas? Você que costuma apresentar jogos para pessoas novas? Eu concordo, inclusive, como o Bruno também falou, né, pela temática, pelas pecinhas. Eu não vi o jogo físico, aliás, eu vi o jogo físico, né, num vídeo, e realmente ele é muito fofinho, então vai chamar a atenção, a pessoa fala, nossa, que coisa fofa isso. Mas é como o Davi bem disse, se jogar algumas partidas e for apresentar depois, vai ter que segurar a mão, porque senão vai acabar sendo uma experiência frustrante pro adversário. Até pra não soar repetitivo, eu não vou mais trazer isso ao longo do episódio, porque isso vai se repetir pros outros 11, assim, todos os jogos dessa lista tem isso de uma forma muito forte, né, a masterização vai realmente criar uma distância muito grande, ainda que não igual do xadrez, o xadrez tem isso muito mais presente, mas todos os jogos dessa lista vão apresentar isso em maior ou menor escala. Vamos pro próximo, então, vamos falar do Onitama. Onitama, ele tem a mecânica de movimento padrão, movimento em grade, captura de peças. A condição de vitória dele é capturar o mestre ou sentar na cadeira do mestre adversário. O ano de publicação foi 2014. Ele é para 2 jogadores e já foi publicado no Brasil. Vou puxar o Onitama, minha paixão aqui, o melhor jogo dessa lista pra mim. Onitama é amor demais. Já tive, vendi, peguei de novo. Inclusive peguei a versão nacional, eu tinha a versão importada. A versão nacional melhor que a versão importada, porque ela vem com 8 cartas adicionais de promo. E ainda não peguei de volta a expansão Sensei Path que eu tinha. E ainda são mais 16 cartas. Então são 16 no jogo base, mais 8 das promos na versão nacional, mais 16 na Sensei Path. As combinações ficam realmente infinitas. Aí fica muito legal. O Onitama é realmente um baita tipo xadrez, jogo maravilhoso. Quando eu vi ele pela primeira vez, nossa, minha cabeça explodiu demais, assim. Peguei ele, né? Comprei ele
importado na época, joguei e, nossa, fantástico, essa simplicidade dele é maravilhosa. Não sei se ele vai agradar exatamente enxadristas, porque ele tem esse ponto das cartas e tal, mas as cartas elas são presentes desde o início do jogo. Então você tem 5 cartas, 2 para um jogador, 2 para o outro, uma no meio, e aí conforme você faz um movimento seguindo ali a orientação da carta, você pega a carta do meio e passa a sua carta pro meio. Então essas cartas vão transitando. Então entra na estratégia também qual carta você dê pro adversário, qual carta não você dê. Então diferente do xadrez que tem movimentos fixos para as peças, você vai se movimentar de acordo com aquelas cartas. Então assim, gosto demais, pra mim é o puta jogo, não é nem um puta jogo. Eu, como eu falei, gosto muito dos jogos tipo xadrez e o meu favorito é o Onitama. Meu, você falou tudo aí do Onitama. É espetacular a parte de sortear as cartas e ainda mais que as expansões. Desafio de você tentar dominar ou o espaço do mestre, o espaço do mestre adversário ou o próprio mestre adversário é sensacional, porque você com certeza em algum momento vai dar a carta perfeita pro seu oponente, pra você ir lá e se lascar sem querer. Eu gosto muito dessa mecânica de tá na sua mão, de que tá na sua mão assim o seu a sua partida, porque você vai sem querer, vai acabar sempre entregando a peça que o outro jogador precisa pra encurralar as suas próprias peças. Eu coloquei ele como um puta jogo. Eu adoro ele. E rápido, né, Bruno? Ele é muito, assim, é muito rápido a partida de Onitama, frente ao que ela entrega. Até falando em expansões, eu sou o maluco das expansões, né? Já falei isso várias vezes. E ainda assim, a única expansão que me interessa do Onitama é a Sensei's Path. As outras duas eu não acho que parecem agregar muito, não joguei com elas. Mas eu acho que elas tiram um pouco da beleza que o Onitama tem, que é realmente essa simplicidade. A caixa dele é linda também, aquela caixa que parece, sei lá, uma caixa de vinho, de peça. Ele é todo incrível, assim, o tabuleiro de neoprene, peças são bonitas, então realmente o Onitama ele é bonito na sua concepção, bonito no seu design. O Onitama eu joguei ele, se não me engano, 2 vezes, faz muito tempo que eu joguei ele. Queria classificar ele também como puta jogo, mas aí eu fui me baseando nos jogos mais atuais que eu joguei, voltei a jogar, ou jogos que eu joguei há muito tempo atrás e que também ainda marcaram, pelo menos no meu gosto. Então eu optei por colocar um outro jogo no puta jogo. Então eu deixei ele no Se Chamar o Jogo. E assim encerramos o episódio, encerramos a participação do Jonathan no podcast. Não tem mais por que dar sequência. Acho que vai ter que encerrar a minha participação também. Inclusive, já falar que o Jonathan, quando tava fazendo a descrição do jogo, ele quase soltou um sentar no colo do mestre. Foi por pouco, porque eu senti a risadinha, entendeu? No canto de boca, assim, dele sentar no trono do mestre. Foi quase isso, não foi, Jonathan, não? Não, você tá com a cabeça poluída aí. Eu sou uma pessoa muito virtuosa pra isso. Sempre o Douglas trazendo a falta de puritanismo. Mas com certeza a pior coisa que ele vai falar vai vir agora na sequência. Já deixou entender que não será um puta jogo. Então, independente da barbaridade que ele fale, nada será pior do que as próximas palavras. Lembranças aqui, né? Quando o Davi me apresentou o Onitama, ele me disse que se ele fosse para uma ilha e pudesse levar alguns jogos, certamente o Onitama estaria no meio, não é isso, Davi? Se fosse obrigado a levar apenas 3 jogos pra uma ilha deserta, não, né? Porque eu precisaria de alguém pra jogar, ele não tem modo solo. Mas se eu fosse pra uma ilha com alguém e fosse obrigado a levar apenas 3 jogos, o Onitama com certeza estaria entre eles. Bom, ele remete muito mesmo à partida de xadrez em vários aspectos. Mas eu acho que o principal deles é quando você faz esse movimento de cartas, né? De você fazer um movimento no tabuleiro, entregar a carta pro seu oponente, porque você tem que pensar realmente 3 ou 4 jogadas à frente, imaginar quando essa carta vai voltar para você, para que esse movimento seja um movimento de repente vitorioso. Então, nesse aspecto, ele lembra muito mesmo o xadrez. É um ótimo jogo, na verdade. Eu coloquei ele no Se Chamar Eu Jogo, mas por questões de classificação também. A gente vai acabar repetindo um pouco isso no episódio, mas tem outros 3 jogos que tocam mais meu coração do que o Onitama. E eu gostaria de deixar um espaço aqui para contar uma história também de quando o Davi trouxe o Onitama aqui em casa. Ele trouxe junto aqueles feijõezinhos de todos os sabores do Harry Potter. Você lembra disso, Davi? Eu lembro. E aí eu fui assim, com alegria no rosto, comi um, e seja o que Deus quiser, e eu peguei um sabor bafo de cachorro. Ração de cachorro. Cara, o bafo de cachorro, velho. Tá? Vai ter bafo do que ele come, tá? E o cheiro de ração de cachorro ficou na cozinha. E a Elaine lembra do Onitama com essa lembrança. Quando a gente tava conversando com ela sobre a lista e falei do Onitama, falei que tava com muita dificuldade em classificar, não sabia se colocava ali no puta jogo ou no Se Chamar o Jogo. E ela falou pra mim, não, o Onitama pra mim é deixa mofar, porque eu não suporto ver aquele jogo na minha frente.
Que sacanagem, olha que errado. Você quis inventar de ficar brincando de roleta russa com a bala e a culpa... tudo bem, eu que levei, mas você quis brincar. E a culpa é de um jogo maravilhoso como esse. Fala sério, não dá não. E aproveitando, você falou do Board Game Arena, né, do BGA, quando você falou do BUP, o Onitama também está lá, e o que é, né, pra quem não ouviu algum episódio que a gente já comentou, a gente falou em alguns episódios sobre isso, o Board Game Arena é um site que você entra e consegue jogar diversos jogos ali gratuitamente, tem uma versão paga também, que você vai ter acesso a alguns outros jogos, vai facilitar também a abertura de mesa, mas de qualquer forma, tanto o BUP quanto o Onitama e alguns outros jogos aqui, inclusive dessa lista, estão lá no BGA. Mas estamos em um impasse, hein? Onitama, eu não vou abrir mão, eu vou ter que negociar com alguém. E aí, Jonathan, vamos negociar, cara? Eu não vou negociar com o Douglas porque eu acho que ele vai ter lá na frente um problema aqui comigo. Então, vamos negociar, Jonathan. E o Jonathan também vai... A gente vai ter uma coisa em comum aqui, Jonathan. Certeza que a gente tem uma coisa em comum aqui. Então, cuidado com a sua negociação com o Davi aí. Vai deixar tudo amarrado, né? Pra depois não voltar. Não, cara, eu acho que... Não sei, os 3 que eu escolhi aqui foi com tanta dificuldade que tá difícil eu aceitar, hein? Não, deixa o Onitama no puta jogo e aí eu te ofereço um voto lá na frente, que não pode ser pra baixar o Onitama, obviamente, né? Vamos já escrever o contrato direitinho. Não, vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vê, a gente deixa pra depois, tá bom? Tipo assim, vamos seguir aí e depois a gente volta nesse... Não, então esquece você. Douglas, vamos negociar eu e você, então. E aí, Douglas, vamos deixar o Onitama lá em puta jogo? Esquece o bafo de cachorro, cara? Não, mas a questão é que os 3 jogos que estão no puta jogo, não consigo descer eles. Foi muito difícil colocar o Onitama se chamar o jogo. E aí, como eu já antecipei aqui, eu tenho certeza que tem um jogo que eu e o Jonathan concordamos em puta jogo e que talvez não vai ficar no puta jogo, Jonathan. Então segura o voto aí pra gente ter uma carta na manga depois. Então vamos seguir aqui pra não ficar travado. Hora mais, hora menos, essa briga vai ter que ser resolvida. Acho que hoje a gente vai ter realmente, mais do que nos últimos episódios, uma quantidade de desavenças maiores. Mas vamos lá. Vamos falar então do Hive. Hive é um jogo de mecânica de movimento em grade, cerco de área e movimento padrão. A condição de vitória é você cercar a peça da abelha rainha. O ano de publicação foi 2000 e a versão Pocket lançada aqui no Brasil foi em 2010. Ele é para 2 jogadores e ele já foi lançado no Brasil. E é interessante, essa versão Pocket chegou no Brasil, eu acho, 2018, 2019, não vou me recordar, e ela já vem com 2 expansões que não vinham nessa versão de 2000. A Joninha, vem o Mosquito, e aí tem a outra expansão também do Tatu Bola, essa não vem diretamente na Pocket, mas também tem a venda ou tinha, né, sei lá, a venda no Brasil, mas de qualquer forma a Hive Pocket já é uma versão bem completa aí. Tem também a Hive Carbon, né, então o Hive são peças maiores, o Carbon são peças maiores preto e branco, e essa Pocket que chegou no Brasil são peças menorzinhas, mas não impacta aí na experiência. Ele é bem legal, ele é um jogaço muito bom, ele é um jogo de tabuleiro sem tabuleiro, dá pra levar pra cima e pra baixo no saquinho dele. Queria deixar bem claro que apesar de eu não ter ganhado esse jogo ainda, em nenhuma das vezes que eu joguei mais de 2 vezes, ele é um jogo muito divertido, ele tem uma estratégia muito boa. Eu acabei colocando ele como se chamar eu jogo. Bom, como vocês trouxeram bem aí, né, as 3 versões, eu só joguei a versão Pocket. Inclusive, para quem estiver interessado em adquirir, até que tem um preço acessível, tá na faixa aí de R$100. E também é outro jogo, né, com regras bem simples. Acho que depois da primeira partida, os jogadores já estão familiarizados com os movimentos das peças, o que cada inseto faz ali no tabuleiro. No tabuleiro não, né? Na mesa de jogo. Também é um jogo que tem muito a ver com xadrez, puxa bem mais pro xadrez do que alguns outros, inclusive da lista, por essa questão das peças terem movimentos únicos, lembrando o xadrez, e por conta da condição de vitória, que é capturando uma peça específica do inimigo, no caso aqui, a abelha rainha, que também, igual o rei do xadrez, é uma peça mais fraca, né? O movimento dela é bem mais limitado do que o movimento de algumas outras peças. Eu, inclusive, quando jogo, gosto de colocar já rapidamente as formigas do tabuleiro, que são peças que eu identifico como um pouco mais fortes, que tem um movimento um pouco mais livre. Eu falei tabuleiro de novo, gente, desculpa, mas é porque quando vai pra mesa, eu meio que imagino que está num tabuleiro, né? Mas não tem no tabuleiro mesmo, não. Bom, e é isso. E aí o detalhe é que para você vencer, você pode vencer, inclusive, sem colocar todas as peças. Você conseguir montar uma estratégia bacana e contar, às vezes, com os desvios do seu adversário, você consegue vencer o jogo com algumas peças de fora, inclusive, da área de jogo. É importante falar também que algumas peças a gente vai jogando e formando uma espécie de cadeia, né? Que não pode ser quebrada. Então, em alguns momentos, algumas peças podem ficar
travadas, inclusive, para que a cadeia não seja quebrada. Hive, para mim, é um ótimo jogo. Gostei de ter conhecido, o Jonathan tem, e sempre que o Jonathan me chama pra jogar, eu jogo. Hype pra mim é o Se Chamar Eu Jogo. Eu também tenho. Ah, desculpa, eu não sabia que você tinha também. Peguei, eu tinha, passei pra frente também, me recuperei numa troca recente aí com o Arthur, inclusive. Peguei o Hive de volta. O Hive é um jogo que eu tenho muito carinho por esse jogo, porque eu gosto bastante de jogar ele, que realmente lembra bastante xadrez, que eu concordo com o Douglas, por questão do movimento das peças. Que não é difícil, tá? Ele não tem nada muito absurdo no movimento das peças. Em 1-2 rodadas você já pega já como funciona o movimento, quando você vê você já tá montando estratégias ali. Então um jogo que eu já levei numa viagem, que foi o sucesso da viagem. O Douglas e o Davi que estão aqui podem confirmar, uma vez a gente foi pra praia, eu levei esse jogo e a gente jogou bastante esse jogo lá. Eu queria colocar ele no puta jogo, mas como eu falei, teve outros jogos que me chamou muito a atenção, então o Hive vai ficar no Se Chamar Eu Jogo, mesmo ele sendo um queridinho meu. Bom, então já tá definido o Se Me Chamar Eu Jogo, porque vocês três colocaram. Apesar de eu ter o jogo e gostar muito do Hive, pra mim ele era pelo menos no War, né? Surpreendendo aí de repente, porque tem jogos também que eu gosto um pouquinho mais que o Hive, mas eu acho um Hive um jogo, assim, excepcional. Aliás, eu falei que do pelo menos no War muitos estariam Se Me Chamar Eu Jogo, mas o Hive ainda pegaria uma vaguinha ali no puta jogo. Nessa lista acho que eu tinha 7 puta jogos, foi muito difícil classificar, e o Hive era um deles. Eu acabei deixando ele um pouco mais abaixo, porque a experiência dele pra mim, não sei, acho que eu sou ruim. Eu sou ruim no Hive. Acho que por isso, basicamente. Porque eu perco demais nele e eu tenho muita dificuldade de estrategizar, apesar de gostar muito dele, eu tenho muita dificuldade de estrategizar nele. Então acho que talvez por isso ele pesou em relação aos outros 6 que eu coloquei acima dele, mas por qualidade de jogo, ele é tão bom quanto todos esses outros, menos o Onitama. O Onitama, pra mim, ele tá acima de todos. Mas ele tá no mesmo nível ali dos outros 5, gosto muito do Hive. Você falou da viagem, né, Jonathan? O legal dele também é que você pode jogar num churrasco sem risco de derrubar bebida, né? Porque as pecinhas são todas na resina ali, né? No plástico, não tem papel, não tem nada. Então ele é o tipo do jogo também que você consegue jogar, sei lá, na beira da piscina ali, tranquilamente. Não que seja um jogo festivo, é um jogo até que queima bastante o cérebro, mas de qualquer forma, pelo menos em termos estruturais ali, ele é tranquilo pra isso. Mas gosto muito do Hive, ficaria pra mim pelo menos na War, mas também zero posição dele no Se Me Chamar Eu Jogo, porque eu gosto demais. Ele é naquele material de peça de dominó. Ele parece aquela peça de dominó mesmo. Um material daqueles dominó antigos, sabe? Eu jogo dominó, meu querido. Que é isso? Contando peça e tudo. É nóis. Mas vamos lá. Vamos falar então do Blocos. Traz a ficha do Blocos, hein? A mecânica do jogo é construção em cadeia, cerco de área, colocação de peças. Condição de vitória é ter a menor quantidade de quadrados nas peças não colocadas quando não houver mais jogadas possível. Ano de publicação foi 2000. Ele vai de 2 a 4 jogadores e ele foi publicado no Brasil. É importante só falar que ele tem uma adaptação quando você joga em 2 jogadores, né? A gente tá focando aqui mais no estilo 2, que você vai jogar com 2 cores e vai alternando elas. Sim, o Blocos. Ele é um jogo de 2 a 4 pessoas, tem a versão duo dele e o posicionamento deles no jogo. Cada um começa numa quina com uma corzinha, né? E vai crescendo as suas opções. As peças, elas têm que ser colocadas de uma forma um pouco específica, elas têm que ser colocadas de quina na quina, ou seja, elas não encostam os lados das próprias cores nelas mesmas. Então o azul não pode encostar na face de outra peça azul, só nas quinas. E nisso o tabuleiro eventualmente acaba o espaço. E aí você tem que começar a socar suas peças no meio da peça dos outros jogadores. E aí que chega o desafio, né? É um jogo muito divertido. Eu joguei ele algumas vezes já em 2 pessoas. O jogo padrão, pra quem não sabe, se for jogar em 2 pessoas, cada jogador pega 2 cores de peça pra dar uma preenchida no tabuleiro mais rápido. Eu coloquei o Blocos como Se Chamar Eu Jogo. Eu acho que ele é um jogo muito bom, muito gostoso. Que ele tem peças estilo Tetris, e aí você tem formatos únicos, então cada peça é diferente da outra, e isso vai criando um desafio bem grande, porque às vezes você pensa, vou colocar uma peça grande ou uma peça mais difícil de colocar no começo, entre aspas, só que aí conforme o tabuleiro vai se moldando, eventualmente aquela peça era exatamente a que encaixava no espaço que sobrou, então as estratégias dele vão variando ali, e eu também coloquei no Se Me Chamar Eu Jogo, eu gosto muito do Blocos, também achei ele um jogo muito legal, e jogando em 2, eu acho ele muito interessante,
Mesmo com uma adaptação, entre aspas, o jogo às vezes quando tem adaptação não foi feito exatamente pra isso, mas eu discordo, eu acho desnecessário o Blocos Duo, porque essa parte de você precisar colocar uma cor, outro jogador coloca outra, você coloca outra, você precisa estrategizar muito bem pra você não se bloquear, porque eventualmente você pode pegar até os espaços ali do que seria a sua outra cor, então acho que fica muito legal. Já joguei algumas vezes, foi um dos primeiros jogos modernos, né? 2000, né? Um jogo moderno, mas que eu tive contato, assim, lá no começo do hobby, num evento, e aí a minha irmã foi junto, ela acabou comprando um Blocos e a gente jogou muito, gostei absurdamente, realmente, desse jogo. Acho que ela tem até hoje, se eu não me engano. Realmente acho ele talvez seja, dessa lista, o menos tipo xadrez, mas aquela estrutura que a gente falou, né, de um jogo que você tem o pensamento constante de reatividade ao que o outro jogador tá fazendo, essa questão de você realmente ter que estrategizar vários turnos à frente, um combate, né, um conflito ali realmente presente, entra nessa lista por conta disso, apesar de talvez algumas pessoas, poxa, mas eu não identifico ele tão como tipo xadrez, né, ele é um controle de área ali, mas ele tem isso presente nessa estrutura mental ali. Eu acho um jogo muito legal, bem até pouco valorizado, assim, né, acho que as pessoas olham aquelas pecinhas de Tetris, talvez pensem que ele é um jogo um pouquinho mais infantil, bobo, sei lá, ou mais antigo, não sei, num estilo, né, menos moderno, mas eu acho um jogo realmente muito bom e pra mim ficou no Se Me Chamar Eu Jogo. Blocos é um jogo que eu conheci somente por vídeo, né? Foi pelo que eu estudei do jogo. Parece interessante de conhecer tudo, mas eu percebi que ele tem ali uma questão que ele parece funcionar melhor em 2 jogadores ou 4 jogadores. Se for 3 jogadores, acho que tem uma questão ali de que todos os outros 3 têm que jogar com uma das cores ou coisa do tipo. As 3 formas de jogar de 2 jogadores com 3 ou 4, o 4 pareceu ser o mais desafiador, porque são 4 pessoas, né, pensando ali, cada uma na sua estratégia. É um jogo que não me cativou ao ponto de eu querer ter o jogo, mas eu jogaria ele tudo. A lista foi difícil, então eu fui empurrando ele cada vez mais para baixo e ele caiu no Deixa Mofar aqui para mim. Tem um jogo, acho que do Nintendo DS, que é o jogo Blocos, que você vai andando meio estilo Pokémon, assim, sei lá, você vai andando e enfrentando outros jogadores, né, outros, como se fossem outros treinadores, outros jogadores, e aí você vai jogando partidas de blocos, então é bem inusitado, é bem legal, eu joguei no Nintendo DS, é bem bacana. Bom, pessoal, o Blocos também é um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar, só vi 2 vídeos, e aí eu posso estar tendo o mesmo erro de julgamento que eu tive com o Boop, de parecer que é um joguinho mais bobo, assim, não agradou tanto, é complicado avaliar só por vídeo mesmo. O pessoal às vezes que joga se empolga bastante com o jogo, então esses jogos abstratos, a sensação no jogo, na mesa, faz a diferença, né? Porque você entende o momento de estrategizar, quando você faz uma jogada errada, você pensa, pô, devia ter colocado essa peça, enfim. E aí, pela concorrência, o Blocos acabou ficando no Deixa Mofar mesmo. E aí, Bruno, vou deixar essa pra você tentar negociar, porque a minha foi furada. 2 Deixa Mofar, gente. A gente não pode trocar nada aí. Eu venho no votinho agora, pra depois. Ele sobe por pelo menos na War pra mim com outro jogo aqui, mas... Pelo menos não é o War. Mas pra quem que você vai dever voto aí, ô Bruno? Pode escolher qual dos dois que... Ele volta mais 2. Não precisa, porque aí eu tô junto com ele, pô, ele só precisa de um. Não precisa se vender tanto não, Bruno. Ah, entendi. Então escolhe pra quem você quer dever. Tô pensante aqui. Eu precisava saber das opiniões do futuro, mas isso a gente não vai ter, né? Não dá pra segurar, a gente fez isso com o Neitama, segura pro futuro também. Não, mas se a gente segurar todos não vai dar, gente. Alguma coisa a gente tem que sair resolvida, né, pô? Eu vou passar pro Douglas agora. Erro feio, erro rude, hein? Não, eu confio no garoto, eu confio no rapaz. Já tem a proposta pra você agora. Desce o Onitama pra Se Chamar Eu Jogo. O Onitama vai segurar um pouquinho as pontas, porque o Onitama é muito bom. Jogo, pô, é um ótimo jogo. Ele provavelmente vai acabar subindo ainda, porque a vaga pro puta jogo vai ficar aberta pra algum jogo entrar ali. Não, Bruno, não entra nessa furada, velho. Que é isso? Não vem disso aí não, Bruno. Não fecha esse pacto com o Tinhoso. Sabe qual que é o difícil da minha lista? Tem 4 jogos no puta jogo. Você vai querer esse agora ou depois, o Douglas? Não, pode ser depois. Então depois a gente acerta esse. O que ficou nessa negociação, então? O Blocos está em, pelo menos na War. E o Onitama, por hora, vocês não mexeram. Então vamos seguindo aqui, vamos falar do Tashkalar. O jogo é de mecânica de construção a partir de modelo, gerenciamento de mão e maioria diária.
A condição de vitória é condições por objetivos e quantidade de eliminação de peças. O ano de publicação é 2013, ele é de 2 a 4 jogadores e não foi publicado no Brasil. Que é mais um jogo que tenho aí na coleção, do nosso querido Vlada, o autor também do Mage Knight, o autor do Codenames. Já adianto que eu coloquei ele no Se Me Chamar Eu Jogo, eu gosto bastante do Tashkalar, acharei ele um puta jogo, mas não tinha espaço ali também. Acho que eu tinha ficado muito chato, né? Repetitivo, mas é que não tinha. Fazer o quê, né? Tashkalar, você tem cartas e aí você tem que montar com as peças os padrões dessas cartas e baixá-las. Então, você tem a opção ou de colocar uma peça ou de baixar uma carta. Quando você baixa uma carta, você vai ativar ali algumas habilidades. Ele tem um nível de assimetria, você pode jogar com os baralhos básicos, que são os humanos, ou você tem duas raças ali que vem, e aí tem outras expansões, tem expansões que 3 ou 4 expansões, que são 3 expansões que vão ter outras, e cada uma vai ter algumas assimetrias, alguns modos ali de funcionar. Você tem alguns modos de jogo também, então você tem um modo de eliminação, ou um modo de condições de objetivo, como o Jonathan explicou. O que é isso? Essa eliminação vai acontecer quando você baixa suas cartas, e aí você coloca uma peça em cima de outra peça, ou ativa habilidades de movimentação para que você possa destruir as outras peças também. E no caso de objetivos, que para mim é o melhor modo de jogo, mas o que se assemelha menos ao xadrez, você vai ter alguns objetivos a cumprir, que podem ser dominar um espaço específico do tabuleiro, você conectar uma ponta a outra, destruir uma quantidade X de peças. Então ele tem uma série de objetivos ali que vão deixando o jogo uma variabilidade bastante interessante também. Além disso, ele tem modos básicos e avançados. No modo avançado você vai colocar também algumas criaturas mais poderosas, com umas ativações específicas. Então ele é um jogo bastante completo, funciona em 2, 3 ou 4. Eu acho que a melhor forma de jogar ele é em 2, mas tem também esses outros módulos, e em todos você consegue jogar nesses estilos também, né, de eliminação ou de objetivos cumpridos. Coloquei ele no Se Me Chamar Eu Jogo muito mais pela questão dos objetivos, né, jogando no estilo de objetivos. Se fosse contar um mais próximo do xadrez, que é a eliminação de peças, talvez pra mim ele caísse ali um pouquinho. Mas como a gente tá olhando o jogo como um todo, ele fica pra mim no Se Me Chamar Eu Jogo. Acho que, claro, eu não cheguei a jogar ele. Eu peguei, vi alguns vídeos e alguns tutoriais, vi o pessoal jogando. Não sinto que ele me pegou muito, assim, parece interessante, mas eu coloquei ele no, pelo menos no El War. Posso que você ia gostar, você gosta de formação de padrão, esse aqui é o seu jogo. Eu não deu tempo de eu te apresentar, mas com certeza quando eu te apresentar você vai mudar de opinião. Mas tudo bem, segue. Eu imagino que ele vai terminar, na verdade, lá embaixo, porque eu sei que o Douglas e o Jonathan não são fã deles. Eu achei que você estaria comigo um pouquinho mais e não tá. Só um ponto importante aí que vai pesar nas avaliações. Ele é muito dependente de idioma, porque cada carta tem uma questão ali de habilidade, então você precisa jogar ele realmente. Se você não tiver o idioma inglês, acaba pesando um pouquinho na experiência que você tem do jogo. Inclusive, eu também ia comentar um pouco sobre isso mesmo, porque eu tenho essa dificuldade, não tenho inglês fluente, não tenho nada de inglês, na verdade, mal tem português. E, assim, alguns jogos a gente ainda consegue jogar, eu consigo jogar usando o celular para fazer a tradução simultânea. Só que por ser um jogo no X1, acho que a experiência até pro meu adversário fica sofrida, né? Porque ele tá estrategizando, tá jogando as cartas. E aí eu joguei com o Davi, teve toda a paciência de ensinar o jogo e a paciência para aguardar minha jogada, mas eu fico frustrado, né? Porque eu sinto que o jogo não tá fluindo, porque eu tô toda hora analisando cartas, esperando qual carta vai fazer mais sentido no meu movimento. Um ponto que o Davi trouxe, que eu acabo discordando um pouco, acho que esses jogos abstratos, assim, estilo xadrez, em 4 jogadores, a experiência fica ruim. A gente vai falar um pouco de outro jogo também que tenta simular para 4 jogadores, e aí você pensa numa jogada. Eu lembro quando a gente jogou em 4 jogadores, o Paulo era meu parceiro de time, e aí com ele traduzindo ali, me explicando um pouco, eu falava, não, então vamos fazer isso. E aí ele não via jogada, ele via uma jogada diferente. Aí eu acho que 2 pessoas tentando fazer um jogo abstrato nesse sentido crescer, fica um pouco complicado. Para mim, acabou ficando no Deixa Mofar, tipo, peço desculpas aí aos fãs de Tashkalar. Pesou muito a questão do idioma para mim mesmo, mas de certa forma acho que tem outros jogos melhores nessa lista também. Tashkalar, eu joguei com Douglas, com Paulo e com Davi há muito tempo. Eu acho que não sei se a experiência foi muito boa, porque eu não lembrava desse jogo até eu ver esses dias o Davi jogando com o Douglas. E ainda perguntei que jogo é esse. E aí o Davi falou, não, você jogou esse jogo. Aí eu não lembrava, pra vocês terem uma ideia. Então, tipo assim, não que o jogo seja ruim, tá? Nenhum jogo aqui é horrível, ruim, mas considerando essa questão da experiência, que é um jogo que não me marcou, eu deixei ele pro Deixa Mofar.
Bruno, sobe comigo? Eu sei que você não vai, mas tudo bem, né? Não custa tentar. Subir pro... Se chamar o jogo? Pô, Pra gente ter uma briga ali 2 e 2, né? Eu aposto que você gostaria. Bruno, você é o cara que gosta de puzzle. Esse jogo é pra você, cara. Não, eu subo. Olha aí, Eu subo pra olha se aí, chamar que o jogo. beleza. Eu subo. Agora com o Bruno do meu lado, eu consigo negociar melhor. E aí, Jonathan? E aí, Douglas? Se não subo nem ferrando, gente. Desculpa aí. Que é um jogo que... Eu tenho que dizer que dessa lista, o Tashkalar é o único jogo que eu não gosto mesmo. Esse aí não tem como subir, não. Então vamos deixar o Onitama no puta jogo, que eu deixo baixar o Tashkalar direto pro Deixa Morfar. Mas aí você chamou o Bruno pro seu lado pra quem, então? Ué, porque a vida é assim, a gente negocia, né, cara? Pra fazer ele dever pra você à ele não toa. tá me devendo nada, eu só chamei ele pro meu lado. Agora eu tô fazendo um lobby Olha aqui pelo só, Onitama olha e entregando meu querido Tashkalar aos leões. É basicamente essa foi a negociação. Puxar o Bruno pra Olha, usar Bruno. esse voto pro Onitama. Usar o Bruno. Bruno, ó. Não, se o fosse Bruno você- também quer. O Não, Bruno não, tá sendo. A deixa gente tá eu voltar. unido aqui. Mas o pior de tudo é que quem tem um voto meu é o Douglas Ele ainda. vai guardar pro futuro isso aí. Vamos resolver isso aí agora, gente? Chega de deixar o Onitama de lado, porque ele é bom demais. Eu acho esse Tashkalar não deveria... Não, tudo bem, eu tô Tashkalar, eu tô entregando, mas o Onitama vai ficar no puta jogo. A negociação é essa. Senão eu tô junto com o Bruno aqui no Se Me Chamar Eu Jogo. Esse puta jogo, ele tem 3 cadeiras VIPs e já tem 3 jogos separados pra essas cadeiras VIPs. Você acha que convencer o Bruno é mais fácil a gente convencer o Bruno de descer? Porque ele subiu, tipo, beleza, vamos subir aí. Então a gente vai ficar brigando eternamente por 2 jogos agora, porque a gente tem o Tashkalar e o Onitama pra brigar. Eu tô oferecendo que a gente pare de brigar por um. Ele já desce direto pra onde vocês querem. Olha o ganho que você teve quando você subiu. Você não perdeu nada, você não tá me devendo nada, e eu tô negociando uma coisa que você quer também. Não tem por que você voltar atrás. Ô Bruno, então vamos fazer o seguinte, você desce esse pro Deixa Mofar e eu te devo alguma outra coisa que depois, num outro momento, a gente consegue negociar alguma coisa que não me prejudique. Seja bom pros dois. Aí pronto, é isso. Mas é tudo não prejudica. Lógico que vai prejudicar uma hora, gente. Uma hora vai prejudicar, não tem jeito. Eu aceito. Tem uma coisa que eu quero colocar no puta jogo e eu vou querer muito que vá lá pra cima. Gente, Ai, Bruno, estamos aqui caramba, parecendo cara, política isso não me brasileira. ajuda. Todo mundo traindo todo mundo aqui. Muito volátil esse voto do Bruno. Não durou 5 minutos, É cara. que tem tanta coisa ali pra colocar lá em cima, vixe. Pô, fiz uma puta movimentação aqui, consegui ali, aqui pra conseguir costurar e você me dá uma dessa, cara. Sacanagem. Vamos pro mais fácil da lista então, vai. Esse aqui vai ser consenso. Vamos de quarto. A mecânica do jogo é construção a partir de modelo. Eu corto, você escolhe. Tabuleiro em grade. A condição de vitória é criar um conjunto de 4 peças em linha ou quadrado que tenha a mesma condição. Ele é do ano de 1991, jogo aí bem antiguinho na nossa lista, eu acho que ele é o mais antigo. Ele é para 2 jogadores e lançado no Brasil, sim. O quarto! Puta que pariu, que jogo bom! Ô, pessoal, esse eu já falei dele no episódio de Sabores. Nossa, eu gosto muito desse jogo. Talvez não seja o jogo mais próximo de xadrez, por não ter a questão de peças com habilidades diferentes, ou a questão de você capturar uma peça adversária, né? A condição de vitória é você formar um padrão no tabuleiro, então você vai ter peças com características diferentes, né? Pretas e brancas, grandes e pequenas, lisas e furadas e quadradas e redondas. E aí, o grande barato do jogo para mim é que você vai colocar uma peça que o seu adversário escolheu para você colocar. Colocando essa peça, pode ser que você consiga fazer o alinhamento do padrão específico para a vitória, né? Colocar as 4 peças do conjunto, seja na diagonal, na horizontal, ou formando um quadrado no tabuleiro. Cara, quarto é um puta de um jogo que você, quando faz a jogada, fica pensando em você deixa a armadilha pro seu adversário, se ele não vê, ele entregar a peça errada pra você, você ganha o jogo e depois você fica, puta que pariu, não acredito que eu perdi dessa maneira, já quer jogar outra na sequência. As partidas, devem durar 2 minutos no máximo, é muito gostoso, é muito divertido e pra mim, é o melhor jogo dessa lista. Cara, esse jogo, ele é magnífico. No dia que o Douglas apresentou esse jogo pra mim, assim, eu dei uma partida ali e é aquela empolgação. Você já sente ali a vontade de jogar várias vezes, até por conta da dinâmica do jogo ser muito rápida. E é tão interessante que no meio do jogo, quando você perde, você fala assim, caramba, eu não tinha percebido que eu tinha esse padrão aqui. E aí você tenta ficar mais atento com aquela condição, mas
Tem tantas condições ali nas peças que podem ser formadas que você acaba não conseguindo ter toda essa atenção. Mas o jogo não perde a graça. É um jogo muito bom e bem estratégico. É bem interessante. Esse jogo, pra mim, ele foi pra puta jogo. Disparado, assim. Não teve nem pensei nem um pouco, assim. Ele já sabia o lugar dele. Bom, o quarto eu concordo com vocês, puta jogo. Esse aqui, certeza que ia ser uma unanimidade. Pra mim, ele não é o melhor jogo da lista. Ele está entre o segundo e o terceiro. Acho que tem um jogo que eu gosto. Com certeza o Onitama eu gosto mais do que ele. Tem outro jogo que talvez eu goste mais do que ele. Ainda não tenho certeza. Preciso jogar um pouco mais, mas a gente chega lá. Mas de qualquer forma, o quarto é muito legal. Um jogo muito bom. Acho que ele é o mais rápido dessa lista. Não sei se... O Boop, ele tem partidas muito rapidinhas também, mas o quarto eu acho que ele talvez seja mais rápido. Ele lembra um jogo da velha 4.0 ali, com muito mais informação. Mas ele é muito legal, muito gostoso, muito interessante. É um jogo que eu não tenho na coleção, mas se o Douglas não tivesse, com certeza eu teria. Porque realmente ele traz ali, e assim, a possibilidade de agradar todo mundo, né? E realmente pessoas que já estão no hobby, pessoas que não estão no hobby. Ele é muito gostoso, muito fácil. A gente falou até do Boop ser o jogo mais tranquilo para iniciante. Talvez até o quarto seja um pouco mais, ainda que tem uma estratégia muito forte e tal, mas às vezes você perde mais pela falta de atenção do que necessariamente pelo adversário estar com uma estratégia profunda. Então acho que ele realmente talvez agrade um pouco mais aí os iniciantes. Maravilhoso, um puta jogo. Acho que o que tinha pra ser falado já foi falido, já foi dito. O quarto, quando foi a primeira vez que me mostraram também, explodiu um pouco minha cabeça ali com as possibilidades que ele tem. Eu coloquei ele também como puta jogo. O quarto a gente podia ter aberto a lista e falado, bom, temos um puta jogo, esse puta jogo é o quarto, porque esse aqui tava muito fácil. Jonathan, segue aí pro próximo então, vamos falar do Santorini. Mecânica de movimento em grade, movimento tridimensional e poderes variados. A condição de vitória do jogo é você subir no terceiro andar da torre. Ele foi publicado no ano de 2016, é de 2 a 4 jogadores e está lançado no Brasil. Tem o Santorini Nova York, né, que tem algumas alterações, mas a gente tá falando aqui do Santorini básico, né, o Santorini... É a mesma coisa do Carcassonne, né, gente? Santorini é uma cidade, eles fazem Santorini Nova York, né? Carcassonne você tem o Amazonas, você tem o Star Wars, mas, bom, estamos falando aqui do Santorini que representa a cidade de Santorini, né, aquele lá que é branco, azul, né, com os deuses gregos. Você falou bem, eu ia até comentar isso também, falar, pô, se é Santorini Nova York, chama só de Nova York, né, um jogo do universo Santorini, sei lá. É meio aquela pegada de Rock in Rio e Rock in Rio Lisboa, não entendo muito bem isso, mas beleza. A gente já falou de Santorini, inclusive, também, né, no episódio de cinema, eu até coloquei uma ideia de Santorini como musical e tal, naquela brincadeira que a gente fez. Tem que dizer também que, como ele remete à cidade de Santorini, à medida que o jogo vai evoluindo, ele fica muito bonito, porque tem as construções que são brancas, tem aquele domo azul, e o jogo vai crescendo no tabuleiro, fica aquela coisa, assim, não fica poluído, fica bonito, na verdade. É um jogo bem divertido. A gente já falou um pouquinho dele, né? Você tem os trabalhadores, você move, faz uma construção, com o objetivo de, subindo nessas construções, subindo o seu trabalhador também, colocar o trabalhador no terceiro andar, né? No ponto mais alto da construção. Além disso, tem as cartas de deuses, são 30 cartas que vêm na caixa do jogo, que vão modificar, dando habilidades para os jogadores, e também algumas condições de vitória diferentes, né? Que além de subir no terceiro andar, você pode deixar o seu adversário encurralado sem conseguir se mover ou construir. Um jogo que eu gosto muito, tem na minha coleção. Ficou difícil classificar ele, porque tem outros jogos muito bons aqui também, a gente vai acabar repetindo isso, desculpa, gente. Eu coloquei ele como Se Chamar Eu Jogo, mas é um puta jogo pra mim também. E assim, vale dizer que a gente não tá considerando, mas assim como eu disse do Tashkalar, a experiência de Santorini em 4 eu já acho ruim. Em 3 eu acho que ele fica bacana, então se você quiser conhecer, ele tem no BGA também, inclusive, recomendo que você jogue em 2 jogadores. Concordo com você da experiência em 4, também não gosto muito dela. Acho que até, assim, tivemos partidas boas, partidas não tão boas. Acho que os dois jogadores têm que estar meio sintonizados ali, né, já que você joga em time, e às vezes complica um pouquinho, porque é um jogo abstrato que você joga em time, assim como o Tashkalar, né, assim como outro que a gente vai falar aqui na frente, às vezes as ideias de estratégia são muito distintas. Assim, qualquer jogo, lógico, você vai jogar em time tem isso, mas o abstrato, acho que pela pureza de elementos,
a sinergia nas estratégias é muito difícil de alinhar, então realmente eu acho complicado jogar Santorini em 4. Em 3, apesar de muita gente falar que não é boa, né, falam que a estratégia em 4 é boa, em 3 não, eu acho ele um jogo muito legal, mas em 2, onde ele brilha mesmo, concordo com você que ele é um puta jogo que não foi classificado no puta jogo também por mim, também coloquei no Sumishimaro eu jogo, mas acho ele um jogo excepcional. Tem as habilidades, algumas habilidades eu acho que são um pouquinho desequilibradas em relação a outras, faz parte de jogos com assimetria, e lógico que você vai ter o jeito ali de encontrar a melhor forma jogando com a habilidade, mas talvez por isso pra mim ele caiu um pouquinho, não ficou no puta jogo, porque às vezes a experiência de uma habilidade contra outra pode ser um pouco frustrante. A gente já jogou bastante, o suficiente assim pra entender que, lógico, tem habilidades que são mais difíceis de você dominar e habilidades que são mais fáceis, mas ainda assim eu acho que tem algumas que são um pouquinho desequilibradas, mas não tira o brilho. Aliás, ele jogando sem habilidade, que é a versão antiga, o Santorini, se não me engano, é uma adaptação de um outro jogo desse mesmo autor, que não tinha as habilidades, né, era um jogo mais secão, e ele jogando sem habilidade já seria um jogo excepcional, assim, já seria acho que a gente jogou algumas vezes, inclusive, pra aprender, mas depois vem as habilidades, fica mais legal. Mas ele jogando só a movimentação ali, sem poderes variados, já seria um baita jogo, mas com os poderes variados ele fica bem mais legal, independente dessa questão que eu trouxe de algumas que eu acho que não clicam tão bem, mas pra mim ele é um se me chamar, eu jogo. Apesar de ser um jogo muito legal e tudo mais, eu joguei ele algumas vezes, só que eu sinto que um pouquinho dos poderes dele são um pouco, se você até comentou, né, um pouco desbalanceados, e jogando é um jogo mais pra 2 pessoas mesmo. Só que eu não sinto que ele tem um pico de estratégia de certo nível do que nem, por exemplo, o quarto, ou blocos, outras coisas assim. Eu acabei colocando ele pro Deixa Mofar pra tentar deixar espaço pra outras coisas. Nossa! Eu acho ele muito estratégico, muito, assim, acho que talvez você falou em relação ao quarto, eu acho o quarto mais divertido, mais gostosinho, mas eu acho Santorini bem mais estratégico, você tem que pensar muito mais movimentos à frente do que o quarto, mas bom. Eu fiquei surpreso que o Douglas não colocou esse jogo no puta jogo, porque ele gosta bastante. E tanto foi ele que me apresentou. Eu joguei com ele, eu acho que eu perdi umas 5 vezes seguidas e ganhei uma vitória. Só que só essa vitória eu já fiquei mal felizão, como se tivesse nem perdido nenhuma vez, porque o jogo ele é bem estratégico, você tem que olhar não só para as direções onde você coloca o seu personagem, mas de uma forma também 3D, assim. Eu gosto bastante desse jogo. Rápido, simples de explicar, um puta jogo. Você tá lá em cima, eu e o Douglas estamos aqui mais pro meio e o Bruno tá lá embaixo. Nesse momento a gente não tem definição. Não, eu vou trazer meu contraponto aqui e vou colocar o Santorini no puta jogo mesmo. Eu troquei uma posição. Ah, lá vem. Não, aí não. Aí não vai dar. Aí vocês vão... Realmente, não, eu fiquei, pô, é verdade, meu, Santorini é foda. Não, o Santorini é tão bom que eu marquei aqui e esqueci de falar. Se você que tá ouvindo quiser adquirir uma cópia, vai acabar desembolsando um pouquinho. O Santorini sumiu das lojas. E quem tem não vende, porque o jogo é muito bom. E aí eu olhei aqui a lista final, falei, não, acho que dá pra descer esse jogo aqui, desci um e coloquei o Santorini no puta jogo no lugar. Bom, não vai subir. O Bruno colocou o Deixa Mofar. Eu não vou subir ele pro puta jogo de jeito nenhum. Então... Como é que tá a lista atual? Aliás, é bom falar, né? Nós já chegamos na... Não, chegamos na metade agora, né? Chegamos na metade, é que o Onitama não foi classificado. A gente tem o Onitama não classificado, o puta jogo temos o quarto, se me chamarem eu jogo o Hive, pelo menos não é o War, o Boop e o Blocos, e o Deixa Mofar, o Tashkalar. Porra, Santorini, eu acho que ele merecia ser um puta jogo. Eu tenho o voto do Bruno, e aí, Bruno, é agora? Nossa, no puta jogo? É isso que eu te falei que você errou quando você entregou pro Douglas. Olha o que ele tá fazendo. Você vai tirar um do Deixa Mofar pro puta jogo. Ó a incoerência que você fez. A gente tem que começar a vender voto por ranking, pra pular de um ranking de cada vez. Eu vou começar a vender voto pelo corpo, que é menos nocivo do que isso, mano. Ah, Santorini puta jogo. Nossa. Lascou pra caralho. Sofre, Bruno, sofre. Sinto uma dor física agora pelo que você fez. Eu te avisei que você tava cometendo erro. Vamos seguindo aqui então. Cara, cobrou agora, tem que pagar, né? Não tem discussão. Eu vendi o voto, ele usa quando ele quer. Esse é o negócio. Lembra disso, hein, Jonathan? Gastei um voto meu aqui pra favorecer nós dois. Não tem problema, cara. Isso eu tô lembrando. Até agora nossa lista tava alinhada. Me surpreendeu ali, mas eu vi que você já recuperou a sanidade e voltou no jogo. Vocês estão gravando hoje um do lado do outro, passando a mão na perna? Tá difícil combater essa dupla aí, cara. Gente, então vamos agora para o Taolong. As mecânicas do Taolong é mancala, movimento grade, movimento ponto a ponto.
condição de vitória é destruir todas as peças do dragão oponente. O ano de publicação é 2017, é de 2 a 4 jogadores, mas esse para 4 jogadores é com expansão. Ele é um jogo nacional, ele foi criado por um brasileiro. O jogo que eu tenho, acho que vai ser a primeira vez que um jogo que eu tenho eu vou colocar numa classificação tão baixa, e eu gosto dele, como eu falei, né? Realmente essa lista foi difícil. Pra mim ele ficou no Deixa Morfar, mas eu gosto. Tanto que eu tinha o jogo, vendi e peguei de novo recentemente aí numa troca. Acho que essa classificação tão baixa foi pela última experiência que eu tive, exatamente quando eu fui apresentar não, né, quando eu fui relembrar o jogo aí pro Douglas pra gente fazer o episódio. Foi uma partida meio sei lá, foi até melhor do que a primeira partida, né, que o Douglas teve, ele falou, mas pra mim o final foi meio broxante ali, a gente ficou meio que um de frente pro outro e não foi interessante. Mas bom, deixa eu explicar um pouco do jogo, senão não vai fazer sentido nenhum pra quem tá ouvindo. No Tao Long, você tem uma mancala, então você vai colocando as peças ali pra poder fazer as movimentações. Isso é bem legal nele, é bem diferente, bem estratégico, e seu objetivo é destruir as peças então do dragão oponente, ou se você tiver expansão pode ser do tigre, da fênix, né, ou do coelhinho felpudo, mas vamos falar do base aqui, que são os dois dragões, dragão da terra e dragão do céu. E aí você vai usando essa mancala para movimentar, você tem que estar numa disposição específica para utilizar certos movimentos, e tem alguns espaços ali da mancala onde você vai soltar os jatos de fogo ou jatos de água, vai usar uma reguinha ali para ver qual vai ser a potência desse golpe. Ele tem um conceito bem legal, essa parte da mancala é bem estratégica, ainda não cheguei a jogar o modo avançado dele, que é a questão das cores, das pedrinhas, vão influenciar se o movimento é pra direita ou pra esquerda, acho que isso vai ser bem interessante, mas precisa jogar bastante, acho que precisa ter um domínio dele pra chegar realmente nessa partida um pouco mais avançada, mas como eu falei, essa última partida não foi tão legal, acabou que os dois dragões no final ficaram um de frente pro outro, aí ficava por uma questão ali de como ficaram as pedras baforando fogo, e aí ou mordendo, e não foi, não sei, esse final foi um pouco não impactante, mas de forma geral, as outras partidas que eu já tive do Tao Long eu gosto bastante, acho um jogo bem bom. Como a lista estava difícil, teve essa última partida, ele acabou ficando pra mim no Deixa Mofar, mas é um jogo que eu gosto bastante, tenho na coleção e pretendo manter. Eu vou concordar com você nesse sentido mesmo. A primeira partida, você falou da primeira experiência, né? A gente jogou em 4 pessoas, e aí entra de novo naquela questão de jogo nesse sentido abstrato, jogar em 4 pessoas não fica tão bacana, mas mesmo desconsiderando essa primeira experiência, né? Essa nossa partida recente, eu fiquei com a sensação, a gente fazia um movimento na mancala, aí fazia aquela dança de dragões ali e tal, até que em um momento eu mordia o Davi me mordia, de vez em quando a gente ficava de frente um pro outro, era essa, assim, o jogo é paz e amor, parece, entendeu? Mordidinhas no rabo, aí você morde o outro, cara perde o rabo, é gostoso o jogo, gente. Peraí, não, desculpa, eu me perdi aqui um pouco, acabei me deixando levar, bom, enfim, mas foi muito anticlímax mesmo no final. E aí, eu fiquei, pô, será que é só isso? Eu fui ver um vídeo, eu vi uma gameplay do Covil, e eu tive a mesma sensação, inclusive, viu, Davi? Eles ficavam, tipo, meio que um fugindo do outro, até que o momento que eles se encontraram foi isso aí, foi um atacando o outro diretamente, o jogo acabou meio do nada, assim, meio anticlímax. Tao Long acabou sendo um pouco frustrante, acho que eu tava esperando um pouco mais dele também, a produção é bacana, e ele ficou pra mim no Deixa Mofar. Mas de qualquer forma, eu quero jogar ele mais vezes pra sentir mesmo se esses finais vão ser dessa forma. Mas esse perseguir, né? Um tá correndo, o outro tá atrás, aí vai dando a volta. Acho que vai depender um pouco do cenário também, porque ele tem vários cenários, você consegue colocar pedras, portais, isso vai modificando também um pouco. A gente jogou no cenário, um dos mais básicos ali, não foi no mais básico, mas um dos cenários mais básicos. E de qualquer forma também ele é meio que o jogo da cobrinha, né? Você vai movimentando ali e dando fuga. E eu entendo que o jogo avançado, onde você tem a questão das cores, que vai poder usar a mancala pra um lado ou pro outro, também altera, porque você vai acabar numa disposição diferente. Então acho que tem vários elementos para que ele ainda cresça um pouco pra mim. E como eu falei, pretendo manter, mas essa última partida acabou sendo realmente meio sem graça aí o final dela. Mas vamos ver, espero que ele melhore um pouquinho, acho que ele tem potencial, tem aquela versão Deluxe que é de madeira, muito bonito, ele lembra, também tem uma caixa diferente, eu gosto desse negócio de caixas diferentes, né, igual do Onitama, ele tem uma caixa comprida ali, tem um tabuleiro de neoprene também, então acho que ele é um jogo que tem bastante potencial, ainda não encontrei-me 100% com ele, mas acho que vai ainda brilhar um pouco mais. Aproveitar para falar aqui que a partida em questão eu perdi. Eu acho que na minha narração agora, acho que eu perdi um pouco da minha dignidade também. Acho que você não tem, não. Fica tranquilo que isso aí tá intacto como começou, no 0. Olha, eu vou dizer pra você, quando você começou a falar assim, eu joguei com o Douglas e a gente ficou de frente um pro outro e não foi legal. Eu falei assim, mas aí a minha vontade era perguntar, se um tivesse ficado de costas, seria melhor? Mas eu não quis interromper a sua explicação. Aí quando você começou a explicar o jogo, eu falei assim, agora faz sentido.
Ó, o jogo do Tai Lung eu não joguei, eu só visualizei o vídeo, né? Conheci ali, estudei o jogo, vi vocês dois jogando um pouco ali. Assim, por não ter jogado também, pelo que eu vi do jogo, então eu coloquei ele pelo menos não é War. Eu não deixei ele pro mofar, mas coloquei ele pelo menos não é War. Vamos deixar claro que você não jogou porque não quis. Porque o jogo tava lá disponível e aí eu tirei pra jogar, mas você não quis. Não joguei, mas é porque eu acredito que eu tinha que trabalhar. Alguém tem que sustentar minha casa, e sou eu. Eu tenho o Tao Long, eu acho ele bem legal, não é um jogo que vai sair da minha coleção. Mas ele realmente tem esses momentos que às vezes a gente fica meio empacado olhando um pra cara do outro, tipo, não tem muito por onde o que fazer. Mas apesar disso, os cenários eu acho que eles são muito divertidos. Eu acabei colocando ele pelo menos na War. Eu acho que a mecânica de mancala dele, onde você colocar a última semente, vai definir o seu movimento, dá um tchum de estratégia muito legal. Bom, temos 2 no Deixa Mofar, 2 no Pelo Menos No War. Não me oporia se ele ficasse no Pelo Menos No War, porque é um jogo, como eu falei, que eu gosto, que eu tenho, né? Então, realmente, até esquisito, né? Eu tenho o jogo, quero ficar com o jogo, mas não deixa mofar. Mas é que a lista tá bem pesada mesmo. Quem quer oferecer algo, quem quer conversar sobre algo? Eu posso fazer de graça isso, ó. Eu ponho ele pro deixar mofar tranquilamente. Ai, Jonathan, você tá quebrando. Todo mundo tava muito anticlímax nas minhas negociações. Quando eu começo, alguém vai lá e corta. Muito sem graça. Acho que tem outras coisas que cabem mais. Então, você não quer negociar, não quero receber proposta pro Tao Long, desculpa. Então, ó, de graça ele vai pro deixa mofar. Ficou aí no Deixa Mofar, vamos seguindo. Então, vamos pro That Time You Killed Me. Ele é um nome em inglês porque realmente ele chegou assim no Brasil. Ele não teve tradução, apesar de lançado por aqui. Mecânica é King of the Hill, que significa Rei da Colina. Movimento em grade, cenário campanha. Condição de vitória é exterminar o adversário em 2 de 3 tabuleiros de eras. Passado, presente e futuro, que são 3 tabuleiros, né? O ano de publicação é 2021, para jogadores é 2 e foi publicado aqui no Brasil. O That Time You Killed Me é um xadrezinho com viagem no tempo. Ele tem uma historinha onde cada jogador dizem que inventaram uma máquina de viagem no tempo. Então, eles decidem que a única ação correta é viajar no tempo e matar o outro jogador antes que o outro jogador faça isso com ele mesmo. Então a gente meio que nem sabe quem realmente criou a máquina do tempo, mas os 2 jogadores se enfrentam. Na caixa ele tem uma experiência base, e depois ele tem expansõezinhas que já estão dentro do jogo, que você vai colocando mecânicas novas e vai mudando o gameplay. Eu tive ele por um tempo, eu achei ele legal, mas eu saturei dele e eu fiquei um pouco cansado dele. A mecânica de viagem no tempo, você pode mandar peões seus para outras eras do futuro, passado, presente. E as mecânicas envolvem coisas como mover alguma coisa no passado e vai acarretar em mover ela no futuro depois. Por eu ter meio que saturado, eu achei ele legal na época. Eu acabei colocando ele no Deixa Mofar, mas ele não é um jogo ruim de forma alguma. Bom, esse também eu não tive a oportunidade de jogar, mas dá uma olhada nos vídeos, esse eu curti. Diferente de outros jogos que eu não joguei por vídeos, não me agradaram, esse pareceu que é mais bacana. A impressão que me deu é que se você joga só com os 3 tabuleiros, né, como o Bruno disse bem, passado, presente e futuro, e os peões, talvez ele fique um pouco sem graça mesmo, mas à medida que você vai adicionando os capítulos que vem na caixa base do jogo, cara, já traz uma diversidade que me pareceu muito bacana. Apesar de ser um jogo abstrato, ele tenta simular essa ideia de viagem no tempo, né, como o Bruno trouxe um exemplo também, você plantar uma semente no tabuleiro do passado e nascer uma árvore no tabuleiro do futuro, ou você treinar um elefante no passado e o elefante lembrar do seu treinamento no presente e no futuro, isso eu achei sensacional, assim. Eu gosto de coisas que falam de viagem no tempo, e eu achei que o jogo tentou simular de uma forma até bem criativa isso, achei bem bacana. Não sabia que o Bruno que tinha também, não me lembrava, eu lembro do Arthur ter jogado e ter falado que não teve uma experiência muito boa, mas mesmo assim eu fiquei interessado no jogo e ele ficou pra mim no Se Chamar Eu Jogo. Inclusive o pessoal que tá ouvindo a gente aí, que é do grupo da ABC aqui, se tiver o jogo, me chama que eu quero conhecer. O Arthur não gosta muito do tipo xadrez, né? Então a questão dele não gostar. Isso é diversão em si também, né? Isso aí, vamos mudar o foco de quem é o inimigo da diversão pro Arthur que não tá aqui hoje. Eu não joguei esse jogo, mas eu estudei ele pra esse episódio. Na verdade, eu já conheci esse jogo em outro momento, mas relembrei o que eu já tinha visto. Mas eu achei bem interessante essa ideia da viagem no tempo, que acho que é o molho do jogo, digamos assim, é esse negócio de você poder fazer a jogada que vai influenciar nos outros tabuleiros do presente e do futuro.
Então, pra mim, embora eu não tenha jogado, esse jogo fica no Se Chamar Eu Jogo. Bom, também não joguei, e eu tentei, viu? Ele tem no BGA também, e eu tentei abrir mesa lá. Nossa, muitas vezes não consegui, gente. Eu não tenho prêmio, né, do BGA, então eu tinha que ficar esperando alguém abrir mesa pra eu entrar, né? Ficava só na espera. E fiquei tentando, esperando 10, 15, 20 minutos e nada de conseguir jogar. Então não foi por falta de tentativa, mas ele acabou sendo o único jogo da lista que eu não conheci por partida, né? Mas depois eu vi um vídeo dele, inclusive um vídeo detalhado de todos os módulos. Acaba tendo alguns spoilers, né, das caixinhas, mas ele tem umas cartas também de campanha que aí não foram abertas. É um vídeo do Boards and Burgers e eles abriram todas as caixinhas, mostraram todos os módulos, e eu também achei interessante, pelo menos ali por vídeo ele parece realmente ser um jogo interessante, porque você tem a questão do xadrezinho, mais simples, porque as peças elas só se movem de uma forma, não tem uma movimentação diferenciada e tal, só que mesmo na parte básica você já tá olhando para 3 tabuleiros, isso já é interessante, mas além disso esse negócio realmente de você plantar a árvore, ela crescer em outro lugar, assim, por um lado achei legal, por outro achei os módulos meio sem graça, assim. O módulo que eu achei mais legal foi o da árvore, que eu vi mais tematicamente mais interessante. Mas aquele do elefante eu achei, sei lá, não achei tão legal. Aquele da estátua eu achei que parece extremamente sem graça, assim. E tem um outro... Qual que é o outro módulo, Bruno? Eu não vou conseguir me lembrar. Peraí que eu agora tô tentando lembrar também. Não, é só esses 3. É árvore, estátua, elefante e o outro é o que vai dando... Outra campanha. Outra campanha que você cruza os 3 modos. Então, eu achei que foi um potencial pra mim, assim, olhando, como eu falei, não joguei, né, de repente tô analisando aqui, né, das informações, tirei do cu, mas de qualquer forma, eu achei que, sei lá, faltou, podiam ter explorado melhor, a ideia é muito boa, esse negócio de viajar no tempo é muito boa, olhar os 3 tabuleiros, você faz um negócio aqui e ali, mas a árvore eu achei tão bacana, assim, aí você, e é o primeiro, né, na maioria dos vídeos que aparece que não mostra os 3, mostra a árvore, aí você fala, caraca, coisa legal, o próximo vai ser mais legal ainda, aí você coloca um chapéuzinho no elefante, beleza, meio sei lá, meio bobo pra mim. Mas tudo bem. Aí você olha o módulo da estátua. Você puxa a estátua, você empurra a estátua. Não achei que foi bem aproveitado o quanto poderia ser. Então, realmente, se fosse algo... Os 3 fossem estilo da árvore, que você planta aqui, ela cresce ali, no outro é um tamanho maior, acho que seria mais interessante. Por isso, pra mim, ele ficou pelo menos no War. Eu tenho interesse de jogar também, então pessoas do ABC me chamem também, eu quero conhecer, eu acho que ele parece bem legal, mas os módulos dele me pareceram um mau aproveitamento de uma ideia excepcional. E que o Davi não captou. É porque o elefante, ele é um animal conhecido por ter uma memória de longo prazo, né? Então, você treina o elefante no passado, o chapéuzinho é para simbolizar. Você treina o elefante no passado, ele vai lembrar do seu treinamento por muito tempo. Mas aí vem o jogador e pode cortar esse fluxo de treinamento no presente, por exemplo. Ele vai se lembrar no passado, porque ele não voltou no tempo para isso. Mas ele não vai se lembrar no futuro. Eu achei bacana, na verdade. Eu achei que os módulos agregam bastante. Inclusive, faltou falar um ponto, que aí é um ponto também que é importante para falar pro tipo xadrez, agrega isso. Quando você faz a movimentação num tabuleiro, tipo, vou agir no presente. Você finaliza seu turno escolhendo qual tabuleiro você vai agir. Você não pode agir no presente de novo. Então, o seu oponente pode visualizar um pouco do que você vai fazer, assim. Isso eu achei interessante no jogo também. Não tinha captado mesmo a parte do elefante, mas não mudou nada na minha percepção. Acho que tinha opções muito melhores de trabalhar tematicamente e mecanicamente essa questão da viagem no tempo do que os elefantes, do que as estátuas. A árvore realmente brilha, assim. Se fossem 3 modos equivalentes da árvore, pra mim ele ia subir, mas nesse caso ele permanece ali fortemente, pelo menos no War. Então... Você colocou onde mesmo, Bruno? Desculpa, no Deixa Mofar ou no Pelo Menos no War? Coloquei ele no Deixa Mofar. Então temos um Deixa Mofar, um Pelo Menos no War e 2 Se Me Chamar, Eu Jogo. E aí, quem tá afim de defender mais a sua posição aqui? Cara, pior que eu curti o suficiente. Curtiu o suficiente, Douglas? Então eu vou fazer novamente a minha oferta. Onitama lá no puta jogo e eu subo o That Time Killed Me, porque eu achei ele interessante, é que esses modos realmente me deixaram... Aqui não tem vaga pro Onitama na minha lista não, Davi, vai ter que negociar com outra pessoa. Então não sei como você vai negociar, cara, você vai ter que pagar R$500 pra alguém em algum momento, porque, olha, não tem como, velho. Mas tá bom, Jonathan, vamos aí? Onitama lá em cima, That Time Killed Me você curtiu também bastante, né? Ah, sim, eu curti ele e tal. Ah, mas é que minha lista acho que a minha lista do puta jogo tá igual do Douglas, entendeu? Então acho que tem 2 pessoas aí a favor da... Não dá pra gente ficar deixando vários jogos de escanteio. Então o Onitama já tava de escanteio. Ou a gente resolve um, ou a gente resolve o outro. Então conversem aí pra gente definir sobre o That Time Killed Me. Cara, eu vou dizer que estaria aberto
a descer ele pro Deixa Mofar, porque também é um jogo que eu não joguei, às vezes eu tive a impressão errada do vídeo, então, para defender jogos que eu joguei em posições melhores, acho que poderia descer ele. Então ele foi pro Deixa Mofar, não vou manter meu voto no Pelo Menos Na War, não. Vamos seguindo aqui então, vamos falar do Stratego ou Combate, né? Os dois jogos aí, de certa forma, o Stratego é a versão atualizada, mas vale aí também um pouquinho pro Combate. A mecânica é movimento em grade, posicionamento secreto, apostas e blefes. Condição de vitória é capturar a bandeira. Ano de publicação 1946 e a edição revisada foi em 2008. É para 2 jogadores e foi publicado no Brasil, provavelmente foi com esse nome Combate aí, né? Não, foi o Combate pela Estrela e o Stratego pela Hasbro. Então ambos foram publicados no Brasil, né? O Combate é um jogo lá da década de 90 aqui no Brasil e o Stratego foi lançado aí na faixa de 2000 e alguma coisinha pela Hasbro. O Stratego, ele é o combate com alguns poderes e com um tema também medieval, né? Então o combate... Eu acho que o combate... Eu não sei, né? Supostamente o combate não tem licença. Eu acho que supostamente fizeram uma cópia do Stratego naquela época que o Brasil era mais tranquilo em relação a lançamento dessas cópias, né? Então tiveram batalhas jurídicas aí entre Hasbro e Estrela. Então o combate, ele tinha ali um tema militar e o Stratego tem um combate... Também tinha um tema militar, na verdade lançado lá em 1946, e a edição revisada de 2008 trouxe um tema medieval com dragões, bruxas e tal, e com poderes variados. Eu tive esse jogo, o Stratego mesmo, da Hasbro, e ele é bem legal, assim, pra um jogo, né, o pessoal fala, jogo antigo, assim, né, jogo nessa época mesmo do War, do Banco Imobiliário. Ele é um dos melhores jogos dessa época, na minha opinião, tanto que pra mim ele ficou aqui no, pelo menos na War, mas eu colocaria ele facilmente no Se Me Chamar Eu Jogo. Mas é um jogo bem gostoso e ele é estratégico, assim, porque você precisa, ele já é estratégico na parte do posicionamento, porque o objetivo é você pegar ali a bandeira do adversário, só que você não vê, né, então as peças são ocultas, é como se fosse um xadrezinho oculto. Então você tem uma parte de blefe bem interessante, onde você coloca a bandeira, onde você vai colocar as suas armadilhas, onde você coloca as peças maiores e menores, né? Porque uma peça maior pega uma menor, mas se uma peça 10, que é a mais forte, pega um, ela perde, então você fica tentando pegar essa peça 10 ali com as peças mais fracas, e acaba tendo dentro dessa linha de jogos aqui, né, de xadrez, que todos são tão estratégicos, ele tem algo que os outros não têm, que é essa questão dos blefes, realmente, que faz ele ficar bastante interessante. Então eu passei pra frente numa época que tava passando tudo que é jogo antigo, né? Então passei War, passei Banco Imobiliário, acabei passando Stratego também, o Scrabble, o Rummikub, mas tem alguns jogos que acho que eu passei muito nesse, não, é jogo antigo, não serve. Assim, poderia até recuperar, porque o Stratego é um jogo bem legal. Joguei ele com as habilidades e eu não gostei, assim, apesar da edição revisada, o dragão voa não sei quantos passos, a bruxa ataca pra frente, aí tem os negócios dos poderes que eu não gostei tanto, mas, não sei, talvez jogando hoje melhorasse. Era uma época que também tava entrando um pouco no hobby, então talvez não tive a compreensão da estratégia que as habilidades traziam, mas ele cru ali, ele vanilla, né, sem utilização das habilidades, eu gostei, gosto, né, acho um jogo legal. Eu não joguei esse jogo, eu achei ele bem legal, achei ele bem interessante. Ele é um jogo que, se não fosse a lista atual, eu colocaria ele pra Se Me Chamar Eu Jogo. Mas, na atual condições, eu deixei pelo menos não War. Acho que não vai ter muita disputa. Eu tenho ainda um combate da minha época de criança e também coloco ele no pelo menos não é War. Não, e você trouxe um ponto que parece que é onde ele mais brilha, assim, que é na questão do blefe, né? Porque tem duas peças, né? A bomba e a bandeira que não se movem. E é a bandeira que precisa ser capturada, né? Para o jogador vencer. E aí, como ele não sabe onde está a peça, olhar o tabuleiro do adversário e falar, pô, o cara não tá mexendo aquela peça ali, vou atacar ela. E às vezes é uma peça forte, né? Tem umas peças que tem Força 9, Força 8, como o Davi mesmo disse. Então pareceu bem interessante mesmo também, não joguei, mas realmente a análise pelos vídeos foi legal. Ele acabou ficando no, pelo menos na War, por questão de espaço mesmo. Esse eu não achei que seria unanimidade, mas foi unanimidade, foi fácil aí de classificar. Vamos seguindo aqui então, a gente vai falar do Abalone, conhecido também como Polaris. A mecânica é empurrar, movimento em grade, captura de peças. A condição de vitória é empurrar 6 peças do adversário para fora do tabuleiro. De publicação 1987. Esse é o jogo mais antigo que temos aqui? Não. É o Stratego, 1946. Quantidade de jogadores 2. Lançado no Brasil, sim. Abalone, acho que o melhor jeito de descrever ele é xadrez com bolinhas. A gente tem um tabuleiro de hexágonos, com cada
O jogador tem bolinhas com uma cor específica, ou branco ou preto, ou branco ou verde, uma coisa assim. E as bolinhas, elas têm os espaços respectivos no tabuleiro, onde elas meio que deslizam de um espaço para outro. Então é satisfatório jogar ele de certa forma. O objetivo é você empurrar as bolinhas do oponente pro lado de fora do tabuleiro. Quem conseguir empurrar 6 bolinhas do oponente primeiro vence. Esse jogo, quando eu vi ele a primeira vez pra vender, eu falei, nossa, que estranho, parece legal. Vou ver um vídeo e descobri que existe um cenário de competição muito grande, aparentemente, em algum lugar do mundo. Eu dei uma chance e eu gostei muito dele. Parece muito simples, mas é um daqueles jogos que quanto mais você joga, melhor ele vai ficando. Eu coloquei ele como puta jogo. Nossa, eu estou no oposto, eu coloquei ele no Deixa Mofar. Dessa lista, eu acho que o Abalone é o único jogo que eu não sou muito fã mesmo, assim, os 12 jogos são bons, mas o Abalone pra mim é o piorzinho. Eu não curti muito a experiência, joguei apenas uma vez, mas não achei ele tão legal. Tem realmente essa questão aí de ser bem um xadrezinho de bolinhas, né? Você vai empurrando, ainda que, lógico, também não tem movimentos diferentes, você tem sempre o mesmo tipo de movimento, mas eu achei ele um pouco repetitivo, assim, não curti muito. O Abalone, realmente, pra mim, ele foi pro Deixa Mofar. Cara, você trouxe uma impressão que eu tive também de talvez ficar muito repetitivo, mas ele também ficou com a mesma sensação de ser um jogo rapidinho, a partida acaba muito rápido. Inclusive, eu joguei algumas partidas em sequência com o Bruno, e acho que a melhor de 3 acabou sem o miojo ficar pronto, porque o Bruno me deu uma sova. Eu começava a mexer as bolinhas e daqui a pouco já tava com bolinha de fora. Eu falei, caramba! E ele passa essa sensação. Se você não sabe jogar tão bem quanto eu, você se sente o tempo todo encurralado. Aí quando você consegue fazer um movimento que você escapa um pouquinho e acha que vai tomar a dianteira no jogo, se o adversário consegue reverter e te encurralar de novo, enfim, mesmo perdendo sucessivamente, eu gostei do jogo, acabou ficando pelo menos no War, mas achei bacana, foi uma experiência, gostei de ter conhecido, a produção é boa também, são as bolinhas, o Bruno disse, pelo menos a cópia do Arthur, né, as bolinhas grandes, parecem as bolinhas de gude, quando uma bate na outra faz um tac, que é gostosinho de ouvir também. Foi um jogo que eu gostei de ter conhecido. Mas olha só, nesse episódio, que estamos falando de jogos que são tipo xadrez, é a mesma lógica do xadrez. Você vai jogar contra alguém que já sabe jogar xadrez profissionalmente, você vai levar uma surra. A gente tem essa mecânica de se sentir, às vezes, até encurralado e sair dessa encruzilhada. Acho que, por exemplo, comparando com xadrez, né, a partida do xadrez, às vezes, tende a ser um pouquinho mais longa. E o Abalone foi muito rapidinho. Acho que mesmo os jogadores mais experientes não vai ser tão demorado assim. Então a partida acaba, você já emenda em outro, porque foi gostoso de ter jogado mesmo. Bom, nesse tema de mexer das bolinhas, pôr as bolinhas pra fora, eu acho esse jogo... Eu vi o vídeo... Mas, gente, vocês não conseguem um jogo sem fazer um comentário desses, cara? Eu vi o vídeo desse jogo, eu não joguei esse jogo ainda. E, assim, sendo assim, bem sincero, foi um jogo que assim que eu vi ele, eu falei assim, tá bom, e já coloquei ele no Deixa Mofar. Tá bom, fui bem preconceituoso que eu não joguei esse jogo ainda. E eu quero realmente conhecer muitos jogos que estão aqui que eu não conheci, né? Mas esse não foi o que me chamou a atenção no primeiro momento, não. Então, pra mim, eu coloquei ele pro Deixa Mofar. Mas antes, né, eu que já vi aqui que pelo menos foi 2 Deixa Mofar, temos aqui um puta jogo, eu posso fazer uma proposta pra você, Bruno. Você sabe que o Abalone não vai muito longe. Então, já que eu estou te devendo um voto, eu consigo votar ele pra Se Eu Chamar Eu Jogo. E aí o Douglas talvez venha com a gente aí pro Se Eu Chamar Eu Jogo. Guarda esse voto aí, Bruno. Guarda esse voto aí que ele vai ser mais importante lá na frente. Você prefere Abalone ou Onitama? Pensa nisso. Abalone ou Onitama? Bruno, você escolheu o Abalone como puta jogo. O cara não pensou, o cara nem respirou. O cara jogou pro mofar. Sendo bem sincero, se você quiser, a gente mantém no seu chamar o jogo. Deixa eu fazer uma análise aqui. Ô Douglas, num chamado de desespero aqui, você colocaria o Abalone em puta jogo também? Vou falar pra você que eu gostei muito mais do Onitama do que do Abalone. Eu não consigo colocar o Onitama no puta jogo por causa dos 3 que estão lá. Não, então eu vou convocar o voto do Jonathan pra colocar em Se Me Chamar Eu Jogo, então. Douglas, vamos lá, tem tanto espaço lá, Douglas. O que tem no Se Chamar Eu Jogo agora? Hive, só o Hive. E o Hive eu desceria. Nossa, não, cara. A gente vai ter que resolver em 5 minutos de soco, então, porque daqui a pouco não tem mais o que fazer. Não vai descer minhas bolinhas.
colocaria, Douglas, no Se Chamar Eu Jogo? Cara, eu vou falar pra você que pra encerrar ele agora, colocaria no Se Chamar Eu Jogo, mas não te faço promessas não, só pra encerrar ele agora. Quando a gente botar o último jogo, a gente vê como fecha a lista, vê onde tem espaço e a gente negocia novamente. Douglas, isso vai te pesar lá na frente, hein, cara? Pensa o que tem ainda pra vir, pensa os espaços aí que tem pra preencher. Não, que é isso, a gente consegue negociar coisas melhores aí, pô. Gente, eu sou o que mais gosta de jogo tipo xadrez. A minha lista não tá representando em nada difícil, mas tudo bem, vamos lá. Ter parte 2 desse episódio. Vai ser gravado em vídeo, vai ser luta de boxe no A ringue. gente vai colocar lá no Instagram, 5 minutos na arena sem perder a amizade. No escuro. Não, aí não dá, pro pessoal precisa assistir. A gente vai ter que vendar os olhos, né? O pessoal precisa assistir. Pô. Com os olhos vendados. Vamos pro nosso último jogo. A gente tá com 10 classificados e um não classificado. Vamos falar do The Duke Lord's Legacy. Mecânica é movimento padrão, movimento em grade, captura de peças. Condição de vitória, capturar o Duque. O ano de publicação é 2013. O Duque, na verdade, é o ano de publicação é 2013. E o Lord Legacy, 2018. Eu acredito que seja algum tipo de expansão ou algum tipo de melhoria no jogo. The Duke Lord's Legacy é o Duque com uma expansão incluída, que é a expansão Arthur. Então é o mesmo jogo, mas ele vem com uma expansãozinha, mudou a caixa, mas é a mesma coisa. Só mudou que tem uma expansão a mais. É que tinha o Duque, aí o Duque tem algumas expansões, tem algumas pecinhas, tem a expansão dos Três Mosqueteiros, a expansão do Robin Hood, a expansão do Arthur e mais algumas peças adicionais. E aí eles lançaram a Duke Lord's Legacy com a expansão do Arthur já incluída em 2018. Mas é o mesmo jogo do The Duke de 2013. Quantidade de jogadores é 2 e não foi publicado aqui no Brasil. Tá bom. Bom, o Duke Lord's Legacy é um outro jogo que eu tenho também na coleção. Um achado. Nossa, que jogo gostoso. Já adianto que tá no meu puta jogo. Que jogo legal. Peguei numa troca, numa match trade recentemente. Fazia muitas match trades que eu estava de olho nele, que eu colocava jogos pra tentar trocar por ele e não tinha rolado. Rolou nessa última, bem quando a gente já tinha marcado o episódio tipo xadrez, então fiquei bem feliz porque ele pôde entrar nessa lista. Mesmo antes dele chegar e eu gostar do jogo, já fiquei feliz, porque esse é um jogo a mais pra gente avaliar aqui. E, nossa, que jogo legal. Putz, ele é um jogo que eu acho que não vai agradar quem gosta de xadrez, né? Realmente as pessoas que querem jogar xadrez não vão curtir, porque ele tem uma aleatoriedade maior aqui do que alguns jogos nessa lista, porque você tem essa questão de capturar o Duque, assim como você captura o rei no xadrez. Só que você vai pegar uma peça, você tem a opção ou de mover a sua peça, ou de tirar uma peça do saquinho. Quando você tira a peça do saquinho, você não sabe qual vem, aí você aloca ela ao lado do Duque. E sempre que você movimentar a peça, você vira ela, e aí o movimento de trás é diferente. Então você tem que planejar ali muito bem, quando você movimentar uma peça, o movimento futuro dela, porque ela vai alterar. E aí ela tem não só a captura, ela tem a captura, o pulo, o slide, que você vai andar no estilo torre, né, que você vai andar mais peças ali. Você tem o ataque à distância, você tem como prender a peça. Então ele tem alguns tipos de poderzinhos ali. Tem essa expansão que vem já, né, no Lord's Legacy, que é do Arthur, eu não joguei ainda. Mas só tematicamente já tenho vontade de ter as 3 expansões, né, a do Arthur já vem, eu tenho vontade de ter a do Robin Hood e a dos Três Mosqueteiros também, mesmo não tendo ainda jogado do Arthur, porque é muito legal essa questão temática ali, você tem uma assimetria, então jogando com a expansão Arthur, você vai ter o Camelot, aí muda os objetivos de um dos lados, pode ser destruir Camelot também ali, pelo que eu vi, nem olhei tanto a expansão ainda a fundo, que eu não explorei o jogo base tanto, mas de qualquer forma, bem legal, um jogo muito bom, muito divertido. Ele não é tão rápido quanto um quarto, mas também não é tão demorado quanto um xadrez. O Duque é uma peça bem forte, o que faz ele ser bem interessante, porque ele não é igual ao rei, que é fraco, que você fica só fugindo. O Duque ele tem uma serventia de ataque muito grande, mas você tem que medir se você vai colocar ele pra atacar, porque você vai colocar em mais risco. Só que aí ele se move só para um lado, né, em horizontal, e aí depois quando você vira ele se move só na diagonal, então também tem isso, às vezes você acaba movendo o Duque prendendo, então, assim, surpresa não digo assim, porque, como eu falei, faz tempo que eu tava afim de tê-lo, tinha olhado, mas eu gostei mais do que eu achei que ia gostar. Pra mim ele tá ali junto com o quarto, como eu falei, é o segundo ou terceiro jogo que eu mais gosto, e aí o quarto e o Duque eu fico em dúvida, porque eu gostei demais dele. Cara, eu adorei esse jogo quando você apresentou, eu achei ele muito legal. Ali tem aquela parte que você citou de pegar as peças lá da bag e vem um relatório, mas isso não deixa o jogo ruim, pelo contrário, você traz um desafio ali de você saber utilizar aquela peça para te ajudar no jogo. Eu gostei bastante desse jogo e realmente ele foi pro meu puta jogo. Eu achei uma loucura esse jogo, cara. Eu achei uma loucura quando vocês começaram a mostrar. Aí montou ali tabuleiro, puxa a pecinha, pá.
vira ela e os movimentos vão mudando enquanto você tá jogando. Nossa, sensacional. E esse esquema de puxar a peça realmente dá um desafio a mais, porque tem peças que você pode puxar do saco que não são boas, só simplesmente não são boas. Eu coloquei ele no puta jogo. Eu acho que tudo que tinha pra dizer do jogo vocês já falaram. Trazer que esse ponto da aleatoriedade é ruim, é bom também, né? Você tem aquela emoção de esperar que venha a peça certa. Às vezes a peça vem e define o jogo, às vezes a peça vem e traz uma nova alternativa pro jogador que está se sentindo encurralado, mas tem essa aleatoriedade mesmo, é bom pontuar. Só um ponto que a gente até comentou na partida, né? Quando você faz um movimento com a peça e vira, aí você vai ter que ficar, às vezes, virando a peça para relembrar. A gente jogou poucas vezes, então a gente não lembrava exatamente o que tinha no verso, se tivesse um guiazinho ali para cada jogador. Talvez facilitasse, mas não tira o brilho do jogo. É aquele jogo que, quando uma partida acaba, você já quer jogar outro em sequência. E pra gente que tem o costume de jogar esses jogos assim abstratos, foi visível que eu e você jogamos, acho que umas 3, 4 partidas seguidas, e o Jonathan sentou na mesa e jogou em pé de igualdade com a gente, porque na primeira partida, assim, porque já tem essa dimensão de jogos abstratos, né, essa noção de estratégia já inserida, então funciona muito bem. Acho que com qualquer público vai ter esse problema, né? Realmente, o jogador que tem muitas partidas vai ter um pouco de vantagem para quem não jogou nada. Mas de certa forma é um puta jogo, ficou na minha lista também assim, e realmente foi uma ótima aquisição aí, Davi. Gostei demais de jogo na coleção. Tem o manual, ele vem com os movimentos, né? O manual não, o Playraid, ele vem com os movimentos, e o manual, ele tem todas as peças frente e verso. Seria legal ter um Playraid com todas as peças frente e verso, acho que faltou isso, até preciso providenciar para a experiência ficar um pouquinho melhor, mas fora isso não tenho nada de negativo dele, a não ser a impossibilidade, deve ser um inferno achar essas expansões, e eu já fiquei com uma puta vontade de ter as outras duas, como eu falei, tematicamente, nessa questão da literatura ali, de Robin Hood, de Três Mosqueteiros, eu achei, porra, muito legal. Não sei como eu vou fazer pra em algum momento conseguir as expansões, mas eu quero. Mas de qualquer forma, o ponto negativo dele pra mim ficou um pouquinho dessa questão de ficar virando as peças. Está ouvindo e de repente, pô, queria ter acesso a esse jogo, é um jogo chatinho aí de achar. Se achar o The Duke, mesma coisa. O que muda é que não vai. Se você for igual eu, aficionado por expansões, é mais uma que você vai ter que caçar aí depois. Mas fica então classificado. E não é um jogo que depende de idioma também. Não depende de idioma, só precisa entender o manual ali, né, os movimentos e depois já tá tranquilo. Bom, então vamos falar nossa classificação, a gente tem o Onitama ainda pra classificar, mas nesse momento, puta jogo, quarto, Santorini e Dedu. Se me chamar eu jogo Raiva, Balone, uma vaga, pelo menos na War, Bup, Blocos e Estratego, Deixa Mofar, Tashkalar, Taolong e That Time You Killed Me. Gente, pra mim o Onitama é melhor do que os três que estão no puta jogo, apesar de gostar dos três, então... Acabou o episódio, chega, já tá tudo definido. Ó, e se a gente colocar o Santorini no Se Chamar o Jogo? Que isso, cara. Também é o inverso. O Onitama pode ser se eu chamar jogo. Onitama continua sendo puta jogo. E aí, Bruno, não larga a mão, hein? Ninguém solta a mão de ninguém, cara. Não vem, não. Vai ter que ser compra de volta pra episódio futuro, essa, hein? Olha, vou falar que eu vendo, cara. Eu vendo um voto pro episódio futuro. Apesar de saber o mal que é isso na vida do ser humano, eu já vi o Douglas se lascar com isso 2 vezes. Pelo Onitama, eu vendo um voto pro episódio futuro. Não, o meu puta jogo, cara, não tem o que fazer. Assim. Mas você tava com o Santorino Se Chamar eu Jogo, Douglas. Que é isso, cara? Nem olhei pro... Você mudou agora. E mudei com razão. A voz da razão me tocou. Já tem que jogar na moeda, isso aí. Eles teve um momento inubriado, a mente inubriada. Cara, esse puta jogo tá perfeito. Não tem, tá um puta perfeito. Não tá, não. Ainda bem que a gente vai editar o episódio, porque pra quem tá ouvindo a gente, pode imaginar que você vai receber um corte, daqui a pouco vai vir o resultado, mas vai ter uns 20 minutos aqui da gente batendo boca ainda, porque não tem como sair disso. Então vamos, Bruno, encerrar isso. Já é 10 horas da noite. Vem com a gente, Bruno. Mais do que disputa é a pressão. Mais do que disputa é a pressão psicológica nesses episódios, né? Ó, e se eu trazer uma nova proposta? A gente coloca o quarto, não sei se chamar o jogo, e sobe o Onitama. Não dá. Mas é foda, mano. O quarto explodiu minha cabeça, cara. Vai parecer um exagero até, inclusive, mas o quarto, se bobear, foi um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, inclusive. Ele nossa, ele me pegou demais, cara. Não, aí é foda. Quarto é do coração, mano. Ele é um jogo apaixonante.
Bruno, você sai do Onitama com puta jogo ou não? Porque o Davi não. Assim, Davi, é assim, não leve pro coração. Eu gosto muito do Onitama, muito mesmo também. Mas eu gosto mais de Santorini, não tem jeito. Aí é gosto pessoal, entendo seu lado também, é foda. E aí é o Bruno, você tá lá, entendeu? Tipo assim, foi de bom grado que a gente subiu a balão, entendeu? Não tô nem cobrando. Bondade não. Se é bondade, não tem que cobrar nada, Bruno. Segue a vida aí e vamos lutar pelo Onitama, cara. Não, mas acho que apesar de tudo, eu acho que eu coloco o Onitama no Sistema Eu Jogo mesmo. Não é nem por uma questão de desempate ali. O Santorini eu discordo que ele fique lá em cima. Mas não é possível, cara. Não é possível o negócio dele. Ô, Bruno, você tá de sacanagem, cara. Porque, ó, se o Onitama subir, alguém tem que descer. Então, o quarto, pessoal, a gente tá meio que na disputa aqui. E o Duque? Vocês desceriam o Duque pra se chamar o jogo? Eu acho que eu concordaria com essa proposta, então. Olha, com muita dor no coração, o Duque trocar pelo Onitama. Não, o Duque eu não desço, não. O Duque é tão bom quanto. É quase tão bom quanto o Onitama. Ah, mas você também não ajudou. Ou você quer o Onitama, ou você quer o Duque, cara. Pô. Ah, os dois, cara, são os dois melhores pra mim. Ô, Bruno, não, sério, cara, esquece o Douglas, esquece o Jonathan por minutos, fecha o olho e lembra uma partida do Onitama. Aquelas cartas trocadas. Lembra aquele momento que você parou e pensou, caraca, velho, olha a abertura desse movimento, vai pra direita, outro vai pra esquerda, o que eu vou abrir mão aqui? Aí você conseguiu sentar na cadeira do outro mestre, não ganhou nem capturando, ó, as possibilidades. A Santorini, eu acho que o Duque e o Onitama estão anos-luz à frente do Santorini também. Vocês venderiam um voto para o Onitama? É a pergunta. Eu acho que eu vou fazer, então, Eu vou querer um voto futuro, então. Eu vendo meu voto futuro pra você. Facada nas costas. Vamos falar essa lista. Puta jogo. Quarto, Santorini, The Duque e o membro honorário Onitama. Apesar de vocês não concordarem. Se me chamarem, eu jogo Raiva, Balone e o Onitama no mundo paralelo. Pelo menos na War. Bup, Blocos e Estratego. Deixa mofar. Tashkalar, Tal Long, That Time You Killed Me. Foi triste, cara. Foi triste. O Onitama não merecia esse lugar. Ele merece um lugar de destaque no panteão dos jogos tipo xadrez. E eu tenho certeza que quem ouvir a gente vai concordar e vai achar um absurdo, mas tudo bem. Pra gente fechar o nosso episódio, a gente vai falar qual o jogo que melhor representa o estilo xadrez, independente aí de gosto, de onde ele for classificado, desses 12 jogos. Bruno, qual pra você é o que melhor representa o xadrez? Eu acho que o melhor representa o xadrez é o Abalone. Pelo sentimento, pela estratégia, pela curva de aprendizagem que você vai jogando mais, você vai aprendendo mais, você vai entendendo mais. Acho que por pouco também, assim, todos representam bem, mas o Hive, acho que pelas questões que eu trouxe de você capturar uma peça específica e cada peça ter um movimento específico para fazer, que me pegou um pouquinho nisso aí. Também é o The Duke Lord's Legacy, porque você tem aquele Duque ali fazendo o papel de rei, e aí você tem as peças também movimentando de forma diferente, elas têm até troca, né, tem outro tipo de movimento. Então a ideia é você pegar o Duque, que também seria o equivalente ao rei no xadrez. Duas percepções, né? O melhor tipo xadrez pra mim, não só o melhor de mais gostoso, que eu gosto mais do Onitama e tal, mas o que aparenta, assim, mais, até pelo estilo do tabuleiro, né, pelos objetivos e tal, é o Onitama, mas eu entendo que ele não é o melhor tipo, o melhor representante do tipo xadrez, porque ele não agradaria enxadristas, então eu olho para o que eu entendo que agradaria mais os enxadristas, que é o Hive, então concordo aí com o Douglas, que a melhor representação de um jogo xadrez é o Hive, então o Hive teve 2 votos, o Duque 1, e o Abalone 1, o Hive saiu aí como o jogo que melhor representa o estilo xadrez. Jonathan, dá seu tchau aí pra galera. Vou dar tchau aí pra você ver, o Hive se destacou, mas humildemente aceitou o lugar dele, sem reclamar. Se chamarem, eu jogo. Então, tchau pessoal, muito obrigado aí por escutar o episódio. Foi bom aí fazer mais um episódio aí com vocês. E aí, Douglas? Falar que assim como o Davi, eu também tô sentido com a posição do Onitama, mas 3 jogos pra mim agradam mais, então a lista pra mim ficou igual que eu tinha marcado. Puta jogo quarto, Santorini The Duque, que eu acabei trocando. Mentira! Você colocou o Santorini abaixo. Ficou. E é isso, pessoal. Agradeço demais quem ouviu a gente. Espero que tenham curtido esse episódio e até a próxima. Valeu, pessoal, que o seu próximo checkmate seja em 3 jogadas, você fazendo, não tomando.
Bom, pessoal, obrigado por quem veio até aqui. Comente com a gente no Spotify, no YouTube Music, no nosso Instagram, então ganhei BG. Conta o que você está achando dos nossos episódios, desse tipo de episódio de classificação de lista, das nossas classificações, nossos debates. E é isso. Valeu, até a próxima. Até no pulo do cavalo ele cai. Estou falando de jogo de xadrez. Joguei uma partida, demorei um mês. Antes de cada lance a gente pensa pra valer. Eu quero ver. E vou dar um checkmate em você. É o peão que sai na frente. Canta o jogo e manda ver.